E aí, galera linda, bem-vindo num podcast de Marco Mercado, na nossa terceira temporada. E hoje, nossa convidada, eu acho que é uma das mais versáteis que passou por nosso podcast. Vou fazer uma pequena apresentação, com uma trajetória marcada por intensidade, autenticidade e múltiplas passagens pela televisão. Nossa convidada tornou-se conhecida por sua participação em grandes reality shows brasileiros, onde sua personalidade forte e sua sinceridade sempre chamaram a atenção do público e da mídia. Aí veio toda uma lembrança, né? Eu adoro. Além da presença marcante na TV, ela também carrega uma história de recomeços, exposição familiar e reflexões sobre identidade, relacionamento e liberdade personal. Ariadna Maroni, bem-vinda ao meu podcast. Prazer. A gente tá um pouco longe. Mas tudo bem. Eu ainda brinco e falo assim, é mulher sendo mulher, né? Eu acho que, tipo, nós mulheres, depois que a gente conseguiu a liberdade de poder ser quem a gente quer, a gente é real, tipo, um bombril, mil e uma utilidades, né? A gente tá aí pra tudo. Eu fiquei surpresa por quantos realities você passou. Eu fiz e diferentes. Eu comecei tudo com o MasterChef. Por sinal, eu tava vendo no seu Instagram que você faz faculdade de cinema. Eu fiz. Eu sou formado em Sério? cinema na FAP. Também a FAP. A FAP. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu fui a segunda ou a terceira turma a se formar. Uau! Tanto que, tipo, todo mundo brinca e fala, mano, você é formado em gastronomia? Não. Gastronomia é uma paixão. Começou com um hobby. Eu sou formado em cinema e em fotografia na Escola Pan-Americana. E aí, por trabalhar em cinema, eu sempre levava comida. Na época, nem tinha catering, essas coisas direito. A gente ia trabalhar, gravar, né? E você filme, tem que essas levar coisas. marmita. E eu levava comida É. e a galera via que eu sabia cozinhar. Porque eu aprendi a cozinhar, era muito chata pra comer. E aí eu não gostava da comida que a moça que trabalhava em casa, que minha mãe fazia. Então minha mãe falava assim pra mim, vai aprender a cozinhar e vai fazer a comida que você quer, já que você não gosta dos outros. Como eu sou teimosa, eu fui aprender a cozinhar. Torina? Qual é teu signo? Eu sou escorpião com leão. Escorpião com leão. Ah, tá. É bem teimosa. E ainda vem com a lua em gêmeos. Aí eu fui aprender a cozinhar. Na época, eu sou mais velha, né? Eu Então tenho você quase começou a aprender a cozinhar já mais com ou menos o 14, quê? 15 anos. 14, 15 anos. Exatamente. Meu pai sempre viajava muito, né? Ele ficava, gente, pra quem não sabe, meu pai é Oscar Maroni, estrelinha tá lá, mas o causador de tudo. Meu pai viajava muito porque ele ficava entre as coisas aqui do Bahamas e as coisas lá da fazenda. E a minha avó, nós somos 4 em casa. A minha avó, tanto por mãe ou por pai, as duas sempre cozinhavam e elas ficavam em casa com a gente, pro meu pai e minha mãe Eram poder tuas viajar. duas avós. Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, as Sim. duas sempre cozinhavam. A minha avó, por parte de mãe, é italiana, descendente de italiana. Tá. A minha Já avó vem o bom gosto. Já veio o bom gosto. A minha avó, por parte de pai, é descendente de português. Ah, tá, nossa. Então, tipo, a minha avó, né, a minha avó nega, ela vinha com as massas e a minha avó Lourdes vinha com os peixes. Por isso que a gente tava falando tanto de você ir lá comer sushi depois Exatamente. aqui. A gente tava aqui, gente, antes de começar trocando, tipo, restaurantes. Meia hora de todo, uma passagem por todo o restaurante de São Todos os Paulo. restaurantes de São Paulo, que eu sou dessa. Eu vou desde, tipo, que a gente tava falando. Eu amo a costela do Estadão. É uma coisa que, tipo, é simples, é nada demais, mas, tipo, na madrugada, com fome, num dia E frio, é comer típico daqui, acho não que tem é como um derruba. ponto turístico, assim. Exatamente. E aí, eu fiquei grávida, via bastante MasterChef na televisão. Quando veio pro Brasil, eu trabalhava com TV. E aí todo mundo, Tana, você tem que entrar, porque a galera via, eu trazia sanduichinho, trazia focaccia, eu inventava a receita em casa e levava pra todo mundo. Então fazia, sei lá, raladinho de salsicha, levava pra galera comer. Eu fazia tipo um cuscuz, levava pra galera comer e assim as pessoas foram descobrindo que realmente eu cozinhava. Quando veio o programa, todo mundo, você tem que tentar. A primeira temporada eu não consegui, porque você tinha que ter blog, trabalhar com alguma coisa de cozinha, e eu trabalhava com televisão. E eu ainda falava, gente, eu Por nunca... atrás das câmeras também. Exatamente. Eu falei, eu fazia produção, cenário. Eu falei, eu nunca vou conseguir entrar num reality desse. Meu pai é uma pessoa famosa, meu pai é uma pessoa pública, que trabalha, né? Além da boate, de tudo, meu pai vivia muito na televisão naquela época. E eu trabalho com isso. Quando veio a segunda temporada, todo mundo, Tana, tenta. Eu falei, gente, vou perder meu tempo, não sei o que. A galera, pô, Tana. Aí uma amiga minha, ela No falou... máximo você vai recebia perder o seu não, tempo. né? Exatamente. Esse eu aprendi com meu pai. O não, Já eu tá já aí, tenho. que é Sim, eu tenho que garantido. tentar. Mandei toda a inscrição e tal. Aí eu lembro que
começo do ano, me ligaram e fizeram: "Ô, Aritana, a gente tá te ligando, que você passou na seletiva do MasterChef". Eu ainda sou muito desconfiada. Eu Você virei e lembra que fiz assim, eu ia te virei e fiz perguntar assim: qual foi a "Quem sua tá brincando sensação? comigo?". Eu falei: "Ah, vocês estão me zoando". Eu falei: "Para de me zoar". E desliguei o telefone na cara da pessoa. Aí a Você pessoa me ligou. desligou? Desliguei. Meu ex-marido falou: "Tana, você é louca, mano. Podia ser o cara de verdade". Eu falei: "Que cara de verdade, Paulo?". Ainda na época eu brinquei, falei: "Você tá louco, meu. Meu pai tá tendo problema com a Band. Você acha que os caras vão me chamar?". Dito e feito, eles me ligaram de novo e falaram: "Mano, Aritana, não desliga o telefone na minha cara, mano. É real". Aí eu falei: "Beleza, vou tentar". Passei, eram 15, acho que 10, 15 mil pessoas na época. Passei por todos os Uau! testes como todo mundo, e acabei entrando. E aí, o meu pai é uma pessoa de personalidade forte, né, há 20 há 17 anos atrás, que foi quando eu fiz o MasterChef, não não tinha, estava começando a internet, estava começando essas coisas. Então, tipo, as pessoas não sabiam que meu pai tinha uma filha mulher. Muito Ele menos. não falava muito da vida Não, é porque personal ele não dele. falava exatamente, ele não falava muito. Meu pai, ele já era um showman, então ele é o que eu brinco, é que nem eu falo: "Gente, a gente tem vida, então a gente tem o que falar, não precisa falar da vida dos outros". Então ele não comentava muito, sabe, porque nós somos 4 filhos da mesma mãe e do mesmo pai. E aí quando eu entrei na televisão, as pessoas ficaram chocadas, do tipo assim: "Mano, ele tem uma filha, e a filha tem a mesma personalidade que ele". Mas, Ariana, você acha que isso te facilitou para entrar no MasterChef? Não. Eu acho que não, isso que foi vou te falar que foi até um medo, sabia? Porque eu ia passando nos testes, porque não tem como, né, quando você preenche um documento, tá lá escrito filiação, você tem que pôr pai e mãe. E o meu pai é um nome de peso, né, o Oscar Maroni é um nome que todo mundo sabe, ainda mais Band, meu pai sempre trabalhou muito com televisão, fazia muito programas. Então eu falava: "Gente", e passava no primeiro teste e ninguém em nenhum momento comentava de nada. Não comentavam, não comentavam. E tipo assim, ai, Renata, sei lá, Teixeira. Tipo, Marília, não sei o quê. Quando eles me chamavam, era Aritana. Eu adoro isso, porque o meu No, nome me no dá. viva sobrenome. Nunca. Mas isso é uma coisa que eu gosto, porque é muito difícil as pessoas falarem meu sobrenome. Ainda mais que, tipo, meu nome é um nome diferente, então não é difícil eu usar meu sobrenome. E ninguém nunca falou nada. E ninguém falava nada, e ninguém falava nada. E eu, tipo, desesperada, eu falava: "Gente, uma hora eles vão me barrar". Só que a galera virava pra mim e falava assim: "Tana, presta atenção", meus amigos me chamam de Tana, eles falavam: "Gata, você é um case. Porque você é bocuda, você é grandona, você não leva desaforo pra casa, você sabe falar e, tipo, modéstia à parte, eu realmente sei cozinhar muito, como amador. Hoje em dia eu já aprendi bastante coisa, mas eu não deixo de ser amadora. Nunca fiz faculdade de gastronomia". Sim. Aí, na hora, eu passei pro último teste. Aí você vai, né, aquela coisa que você leva o prato pros chefes e não sei o quê, vem a entrevistinha, todo mundo já viu o programa, sabe como é. E eu ali: "Gente, ninguém vai perguntar do meu pai". Eu falei: "Que inferno". Eu falei: "Mano, eles vão me usar". Mas você queria que eles perguntem pelo Queria teu pai? Não, eu queria entrar no programa. Tá. E eu falava: "Gente, eles vão me usar e vão me derrubar pra usar o sobrenome que eu tenho pra aparecer". Um dia antes de eu ir pro programa, eu liguei pra um amigo meu e fiz: "Gato, meu, que inferno, eles vão acabar me usando pra ter Ibope, para as pessoas verem quem é a filha do Oscar Maroni, mas eu acho que eles não vão me botar pra dentro". Aí ele virou pra mim, ele é jornalista. Ele virou pra mim e fez assim: "Por que que você acha que você não entra, gata?". Ele falou: "A gente já tentou explicar pra você que você é um case". Ele falou: "Bebê, você é formada em", ele falou: "Você não é formada em cinema, você é formada em cinema, não em televisão". Sim. Mas ele falou: "Mano, deita a cabeça no travesseiro e vê a mulher que você é, gata. Se eles não te pegarem, eles vão estar perdendo uma oportunidade. Porque além de tudo isso, eles vão acabar soltando que você é filha do Oscar Maroni". Com Fui certeza. dormir. Não tinha como Não tinha não como não. falar. Era o gancho deles, eu acho, né, gente, achismo da minha vida, que era isso, entendeu? Eles iam usar isso exatamente pra isso. Tanto que, se eu não me engano, eu preciso até ver isso, porque toda hora as pessoas me perguntam. Eu acho que eu entrei no segundo programa. Só que no final do primeiro, eles já botaram a minha cara. E aí a mídia começou a rodar, já que eu era a filha do Oscar Maroni. E aí, quando eu venho com o carrinho, o Fogaça vira pra mim e faz assim: "Como é seu nome?". Meu nome é Aritana Vacari Maroni dos Santos, porque eu tenho o nome do meu ex-marido. Eu fui casado durante 24 anos, eu tenho o nome Uau. dele. Aí, tipo, aí ele virou pra mim e fez assim: "Você é parente do Oscar Maroni?". Aí vem a Aritana, a minha personalidade: "Não, eu não sou parente dele". Nossa! "Calma, seu pai é seu parente?". "Não, meu pai é meu pai". Aí a hora que o Fogaça virou e falou assim: "Ele é seu parente?". Eu fiz: "Não, ele não é meu parente". Aí ficou a produção inteira, porque, gente, é gravado, tá?
Aí ficou a produção inteira na sala se olhando pra minha cara, do tipo assim, como que ele não é seu pai? Todo mundo sabe, amor, você preencheu a ficha. Só que eu sou rápida, entendeu? Porque eu sei jogar o jogo. Aí do jeito que eu falei, não, ele não é meu pai, o Fogaça fez, como assim? Eu fiz, como assim o quê? Pai não é parente? Falei, parente é tio, primo, papagaio e periquito. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são meu pai, minha mãe e meus irmãos. E aí virou isso, entendeu? Tanto que isso eu lembro que aí cortou, foi pro comercial e voltou. E aí eu consegui realmente pegar o avental e entrar. E aí quando eu entrei, virou essa bola de neve. Do tipo, mano, ela é realmente muito parecida com o pai dela, porque meu pai mexia com sexualidade, meu pai era uma pessoa que, tipo, não levava desaforo pra casa. Então, tipo, ter um lado, tipo assim, né? Quem conhece meu pai da noite, brinca e fala, tipo, ela é o Oscar de saia, sabe? Porque eu sou uma mulher que não leva desaforo pra casa. Mas então, você acha que essa decisão do teu pai de não falar muito de você pra mídia era um jeito de te proteger também? Era um jeito de me proteger, porque ele se expunha muito. E, tipo, ele sempre. Eu sempre tava com ele. Só que pensa que, tipo, era uma época que, tipo assim, não tinha muito telefone, né, gente? Eu sou de 78, então eu vivi geração sem internet, sem isso. Então não tinha muito como ele realmente me expor. Vou te dar um exemplo. Meu pai, beijo, Lu, que eu amo. Tanto que um dos primeiros programas que eu fui foi da Luciana Gimenez com ele, quando eu saí da Fazenda. Tem Ele. outro reality que a Da gente vai Fazenda, eu vou falar. chegar lá. Aí ele. Desculpa. Ele, sei lá, aparecia uma foto da família, a gente aparecia. Entendeu? Ele nunca escondeu. Só Entendi. que ele também nunca explanou. E aí, tipo assim, como meu pai, gente, agora eu vou expor o velho, pai, desculpa, porque ele morreu. Meu pai sempre gostou de meninas muito mais novas. Tanto que ele saía com as namoradas dele e ele falava assim pra mim que eu já era velha pra ele, entendeu? Meu Deus! Então, tipo, era muito engraçado, porque como ele tava sempre rodeado de mulheres, e sempre muito mulheres muito bonitas e, tipo, mais novas, as pessoas não entendiam o que eu era em volta dele. Você entende? Claro, Eles não sabiam se eu vou usar o termo, tá, gente? Eles não sabiam, as pessoas não sabiam se eu era uma garota de programa ou se eu era filha dele. Entendeu? Então as entendi. pessoas não assimilavam eu como filha dele. Tanto que, tipo assim, todas as vezes que meu pai. Às vezes que meu pai foi preso ou que aconteceu alguma coisa, eu tava lá com ele, entendeu? Só que as pessoas não Não assimilavam conseguiam que te eu não era reconhecer. uma garota de programa, e sim a filha dele. E aí, tipo, quando eu entrei no MasterChef, a galera se ligou que realmente eu sou uma pessoa que, tipo, eu não vou baixar a cabeça. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu escuto, se eu errar, eu assumo, tudo isso. Mas eu não baixo a cabeça pra ninguém, não. Entendeu? E, tipo, eu sou de uma teoria que, tipo assim, eu tenho uma opinião, você tem a sua, eu gosto de amarelo. Eu ainda falo bastante isso. Se eu gosto de amarelo e você gosta de azul, a gente pode misturar e ter o verde. Eu não preciso que você goste do amarelo e nem você me faça gostar do Certíssimo. azul, entendeu? E é o que eu falo, a minha opinião é minha. E eu bato no peito e assumo tudo que eu falo. E aí, por conta disso, eu acabei o MasterChef. E aí, meu pai me ligou e fez assim, gatinha. Quando eu fui entrar no MasterChef, ele falou: você sabe que é um caminho sem volta, bebê. Ele falou: a partir do momento que você virar uma pessoa pública, porque eu não acho que eu sou artista, que eu sou famosa. Eu ainda falo que eu sou artista porque eu fico fazendo arte pela madrugada, mas tudo Mas bem. sabe, também eu consegui uma Mas arte, sim, vai. mas eu sou uma pessoa pública. Você entende? Eu sou Sim. uma pessoa que as pessoas sabem quem eu sou. Então ele falava assim pra mim: quando você deixar de ser aritana pra virar uma pessoa pública, você tem que entender como jogar o jogo e você vai ter que aceitar isso. Você perde liberdade com determinadas coisas. E, tipo, se você não quer isso, não vire uma pessoa pública. Ele falou: você vê o que eu vivo. Eu sempre cresci. Isso Onde foi eu quando ia. terminou MasterChef. É. Porque ele falou: agora você tem que decidir se você vai se esconder ou se você vai conseguir, sabe, continuar seguindo essa carreira. Porque era a época que tava começando o Instagram, começando as coisas. Eu ainda sou da época que a gente ganhou bastante dinheiro com o Instagram, fazendo presença, essas coisas. Aí eu falei: ah, pai, porque eu tava acostumada com ele, da gente ir nos restaurantes e as pessoas. Porque na época não tinha celular. Então as pessoas, tipo, vinham pedir pra tirar autógrafo, ou às vezes vinham com câmera mesmo. Meu pai sempre frequentava os mesmos lugares. Então, tipo, sujinho, não sei o quê. Então, às vezes as pessoas vinham: ah, eu já sabia que seu pai vinha, porque ele vem toda hora e a gente veio pra tirar Veio foto só com pra tirar ele. foto, né? Então era uma coisa que eu acostumei. E aí ele me ligou e fez: então, bebê, porque ele me chamava de princesa. Ele falou: então, princesa, me ligaram da Record. Meu pai já tinha feito a Fazenda, um ano antes de eu entrar no MasterChef. Aí ele falou: eles querem você. Aí que vem o convite pra fazenda. Exatamente. E tanto que as pessoas, eu falo isso, né? Quando as pessoas perguntam: gente, quando você quer entrar num reality, quando tem inscrição, ok. Agora, quando é esses realities grandes, presta atenção, eles te acham se eles querem você. Com Eu sou a certeza. prova disso, porque toda vez eles me acharam. Nunca precisei de assessor ou de alguém pra entrar, eu sempre fui entrando por eles. Meu pai me ligou, falou: ó, Tana, eu vou te passar o contato, é super legal, Record é muito foda.
Ele falou, mano, é muito complicado. Ele falou, pensa que você já entraria num dos realities que é mais difícil, porque, tipo, lá dentro não são anônimos, né? São pessoas famosas, são. Eu não gosto de termo subcelebridades, quero que as pessoas às vezes usem em relação a mim mesmo. São, tipo, né, o que a gente somos, sei lá, pessoas públicas, jogadores de futebol, cantores, etc e tal. São várias pessoas que estão ali pra realmente tentar aparecer e ganhar 1 milhão. E de algum jeito a exposição é muito muito maior, a maior. pressão psicológica também. Exatamente. E É o tempo da muito gravação, né? mais o Quanto tempo psicológico. você ficou Eu fiquei na confinada? Fazenda, são 90 dias. Eu fiquei 50 e pouco, 62. 62, Eu fui a quase são sétima 2 eliminada. meses, mais de 2 meses. Mais de 2 meses. Quase isso. Acho que eu fiquei 2 meses e mais uma semaninha, eu acho. Eu sou péssima com essas coisas. Aí Com a eles. matemática. Eu odeio matemática. Aí eles. Tá bom, vamos lá. Ainda, né? Na época eu sou casada, tinha as 2 crianças, conversei com eles, porque o Masterchef Você você teve ia e 2 voltava. Eu filhas. tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Eu tenho uma menina de 17 e um menino de 21. Aí conversei com eles, minha mãe, né? Todo mundo, que você precisa de uma rede de apoio, porque eu ia assumir, né? Aí meu ex, Tana, vai, você é louca, você vai. Nessa Entrei. época, que idade tinha teus A filhos? Manuela devia ter uns 5, o Igor devia ter uns 7. Ah, tá. Uma Eles eram época um pouco novinhos, difícil para deixar agora que ela eles. vai fazer 18 daqui 2 meses, ele tem 21. Mas eu aprendi isso, tipo, eu não via eles, eles me viam, né? É. Na época ainda que eu entrei na Fazenda, não tinha pay-per-view, eles conseguiam ver pelas câmeras que ficavam no próprio site do R7 e tal. Mas foi muito legal. E lá dentro realmente foi difícil. Você não tinha medo porque elas te viam, né? E às vezes acontece que o que editam na TV pode ser o que não é tua verdadeira Exatamente. personalidade. Mas Ou talvez, e nessa pressão, as emoções se intensificam tanto que talvez você não é você mesma assim. então, esse que é o meu problema. Eu sou eu mesma. Sempre. Esse que é o meu Escorpião probleminha. com leonina. Por isso que eu consegui, eu acho que fazer os 5. Porque eu sou assim, entendeu? E é o que eu falo pras pessoas. E quem me conhece sabe que a mesma coisa que eu era lá dentro, eu sou aqui fora. E, tipo, eu não vou conseguir mudar. Então, às vezes, eu fazia umas merda lá dentro que eu falava, puta, Aritana, cala a boca, mano. Acabou com Sabe, tudo. que eu ainda virava e falava, agora vocês se viram aí fora com o que eu falei. Porque, tipo, eu sou assim. Tanto que eu depois falava, falei mesmo, entendeu? Tipo, quem nunca numa hora da raiva falou uma merda, entendeu? Graças a Deus. Tipo, eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe muito bem. Então eu não tenho preconceito, essas coisas. Então isso nem existe pela minha cabeça. Existe, às vezes, de eu, tipo, falar mal de uma pessoa por coisas que eu sabia dela. E, tipo, sabe, de raiva acabar usando contra. Coisa que hoje em dia, em qualquer princípio de reality básico, é o que você faz, né? Porque hoje em dia ninguém entra num reality sabendo o podre de todo mundo que tá lá dentro. E aí, pra mim, foi muito difícil, porque realmente eu entrei num reality que eram só ex-realities. Então eram Você pessoas. se chamava. Eu fiz a Fazenda 9, que era da Flávia Viana. Tá. Que tinha a Mas Flávia tinha um nome. Viana. Tem a Nova Chance. Nova Chance, por isso que era. Exatamente. Então eu entrei lá dentro, era um bando de gente famosa. Era um bando de gente que eu era fã, que nem assim, tipo, gente, a Nicole vinha falar comigo, tipo, eu não conseguia falar com ela, porque eu falava, gente, eu tô trocando ideia com a Nicole Balls. Sabe, tipo, umas coisas assim? A Bombom, o Conrado, que, tipo, foi uma pessoa que, tipo, pra mim me decepcionou, porque eu era super fã dele. Lá dentro eu tive vários Você problemas com ele. conheceu a pessoa em verdade, Exatamente, que eu estava conheci a atrás da pessoa de personalidade. verdade, não o ídolo. Eu Sim. adoro isso, porque depois a gente conhece isso. E para mim foi muito difícil. Então, a minha sorte é que lá dentro eu tive pessoas que me ajudaram, porque meu pai era psicólogo, minha mãe era psicóloga. Eu acho que todo mundo na vida a gente faz terapia. Eu sou escorpião Que é com leão, necessário. é necessário. Se você acha que você não precisa de terapia, aí que é o problema, amor, você é o que mais precisa, fica a dica. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de analisar as pessoas. Então, tipo, quando eu me vi surtando, o Harter, eu lembro disso. Beijo, que eu ainda falei com o Harter semana passada. Ele ainda virou pra mim e falou assim: gata, se controla. Entendeu? Você é uma pessoa forte. Realmente é um jogo difícil. É um jogo de cobras. É um aqui pra comer o outro. Desculpa o palavreado, é um pra fuder o outro. Ah, mas é que essa é Entendeu? a finalidade quando Quando faz um quando reality, acontece exatamente. isso de confinar a pessoa por bastante tempo. É justo porque você não tem uma ajuda psicológica lá Não, dentro. não. Se Só você talvez pede, depois. tem o psicólogo. Tem antes, tem Ah, tá. depois, tem. Mas, tipo, eu não preciso, gente. Já sou louca de natureza mesmo, né? Ele também resolveu. E aí foi bem isso. Depois que ele falou isso, eu tive um estalo. E eu falei, é pra jogar? Então vamos jogar. Porque, tipo, querendo ou não, eu falava muito isso, que a gente já chega, né? Vamos por etapas, no Troca de Esposas. Que foi muito difícil pra mim. A hora que eu cheguei no limite, a própria Record falava, Tana, pelo amor de Deus, mano, existe um contrato, eles não podem fazer isso com você. E eu ainda virava e falava assim, eu tô trabalhando, não tô? Não é o que esses imbecis querem? Eles não acham que eles sabem jogar o jogo?
Então vamos deixar eles fazerem o que eles querem fazer comigo. Eles querem me botar pra fora pra comer sentada na rua na sarjeta. Pra mim não tem vergonha nenhuma. Durante 4 anos eu trabalhei com truck, onde a gente ia pra rua, onde a gente para o trenzinho, onde você põe a mesinha, ou às vezes nem tem a mesinha, a pessoa senta ali no chão mesmo e come. Desculpa, gente, tipo, né, ditado esdrúxulo, mas vergonha é roubar e não conseguir carregar. É. Agora, se você acha que roubar você não vai... consegue carregar. Pensei que você iria ser roubado e ser encontrado. Eu não consegui carregar. Você entende? Então, tipo, a discussão é essa, eu não tenho vergonha. E aí foi quando eu fui indo. Me diverti horrores. Achei muito legal. Tipo, foi tipo uma experiência de vida incrível. Foi aí que eu virei a chave. Na fazenda. Eu falei, mano, eu quero brincar com isso. Ainda meus amigos falaram, Veritana, você é louca, a gente não tem maturidade, bicha. Você consegue, a gente aqui fora não consegue lidar com o que tá acontecendo. Porque eu brinco. Brinco não, que é verdade. Quem me conhece sabe disso. Como a gente tava falando, eu perdi muito brilho por vários ídolos meus. Sim. Só que existem várias coisas, tipo, vou te dar um exemplo. A pessoa não me conhece, certo? Ela me conhece pelo que ela vê na televisão, ok. Então ela já me conhece um pouco porque eu não sou falsa. Agora, se a pessoa me conhece pelo o que as pessoas julgam ou pelo que as pessoas falam, ela não me conhece. Então, se você não me conhece, eu te dou o direito de me julgar. Porque eu também não te conheço. Só que se você tá me julgando, eu tô no mesmo direito de te julgar. Então não atira no meu telhado, porque o seu pode ser pior. Dentro do MasterChef deve ser um pouco complicado, né? Porque comparando com os 2 primeiros realities, qual causou mais impacto psicológico quando você saiu de lá? Porque quando você está dentro, você não sabe o impacto que vai A causar com Fazenda, a o gente não público. é trancado. Não é trancado. Não é confinado. Você E a, está desculpa, o Masterchef. no MasterChef, A não. gente não é confinado e o programa só vai pro ar quase no final que a gente tá gravando. Tá. Então, tipo assim, quando eu fui eliminada, foi quando o programa foi pro ar. Então, quando o programa foi pro ar, a gente não consegue entender. E como era uma época que tava começando as redes sociais, não era tão não forte era como tão forte, a agora. gente não conseguia entender. A Fazenda, eu já senti bem o baque do que era. Que ano que foi a Fazenda? 2016. Não, já tínhamos boa 2016, presença nas redes 2017, sociais acho que é mesmo. 2017. Acho que é uns Instagram 10 estava anos. forte já. Já, o Instagram tava começando a ficar bem forte. Aí, quando eu fui convidada pra fazer o Troca de Esposa, aí que virou uma bola de neve, porque eu tava vindo com 3 realities, um seguido do outro. E o... 3 realities. Qual É, foi o que esse antes foi... desse? Quer ver? Ó, eu acho que foi Fazenda 2015. Aí eu acho que... não, desculpa. Masterchef. Masterchef 2015, Fazenda 2016. É isso. Power Couple 2017. Troca de Esposa 2000... Não, pula um ano, então, é isso. Então 2015, 2017, A Fazenda, 2018, Power Couple, 2019, Power Troca Couple é um de reality casais. de casais. Aí 2019 eu fiz o Troca de Esposa. Sim. Aí 2020 eu fiz o Mestre das Sabotagens. É isso. Aí veio a pandemia e aí eu não fiz mais reality. Porque isso é um problema, gente. Chama eu pra fazer reality. Porque a galera não chama. Não. Ela não faz reality porque ela fez os realities grandes. Não, eu faço os pequenos também, não tem problema. Eu me divirto. Viu? Pode ligar. Porque dos grandes sobra o Big Brother. E aí agora, vamos ver se eu consigo, né? Tá, tem tentado entrar? Eu já tentei, só que eles já falaram pra mim parar de tentar. Que quando eles quiserem, eles me acham. Nossa, que resposta forte. Não, é porque, tipo assim, eu não posso ficar falando, mas é tipo assim, tipo, existem vários olheiros em São Paulo, existem várias pessoas. Sim. E eu trabalho, gente. Hoje em dia eu, né, não trabalho mais com televisão, mas eu conheço muita gente, eu saio, eu faço podcast, faço TV, fui formado, então eu conheço várias pessoas. E aí um dia, eu numa balada, conheci um cara, tava beijando o cara e tal. A gay, aí ele, mano, sabia que eu sou olheiro? Eu fiz, Aí ele falou, então, vou te dar uma dica. Para de mandar inscrição. Se eles quiserem, eles te chamam, eles têm medo de você. Medo? Porque eu sou meio Ana Paula. Beijo, Ana. Obrigada, ela conseguiu quebrar essa barreira. Entendeu? A gente é mulheres que falam o que pensa. Sim. E a gente não é E controlável. e uma mulher empoderada sempre é um pouco desafiante para a nossa sociedade todo mundo. até a atualidade, né? Exatamente. Eles têm medo, né, de uma mulher que tem coragem de ser o que ela é. E ainda, voltando, né, do Power, foi muito engraçado porque eu saí da Fazenda Quanto eles me tempo ligam- passou? Um ano? 3 meses. 3 meses? Eu saí da Fazenda, a Fazenda terminou em... Fazenda acho que termina em novembro. É bem isso, porque eu saí dia 9 de novembro, 8 de novembro, porque era aniversário do meu ex-marido. E ainda tinha mais um mês. A Fazenda termina no começo de dezembro.
E aí o Power Couple começava acho que em abril ou maio. Aí você entrou com teu marido. Entrei com meu marido. Como convenceu a ele? Ele Então, é... porque dinheiro. Ele é português. Ó, o menino quer ganhar. Ele é filho de português, ele quis dinheiro. E ele é escorpião, mas ele é tímido. Ele é do primeiro decanato. Aí me ligaram e falaram, Tana, você quer fazer o Power Couple? Aí eu falei, quero. Aí eu mandei mensagem pra ele e fiz assim, vamos tentar? Aí ele, Tana, não começa, não acho Ele que não você vai tinha nenhum entrar. conhecimento Nenhum, ele em morria de alguma vergonha. parte de TV Não, audiovisual. ele trabalhava com meu pai lá no Bahamas. Eu conheço meu ex-marido desde os 14 anos. Que Ele é lindo. formado em... eu casei com meu melhor amigo. Ele é formado em programação. Aí quando a gente casou, ele foi trabalhar com meu pai. 28 anos de casados. A gente, a gente namorou a primeira vez dos 14 aos 16. Aí a gente terminou. Aí a gente voltou com 20 anos. Aí a gente ficou casado até os 42. Depois a gente fala um pouco mais da parte emocional, continuamos com a parte do reality. Aí eu falei, beleza, mandei a ficha de inscrição. Ele falava assim, você não vai entrar. Ele falava, Aritana, você acha que isso é o quê? A última bolacha do pacote, que você sai de um reality e entra no outro, sai de um reality e entra no outro. Eu falava, Não eu conhece tenho quem sou certeza. eu. Falava, você me conhece desde que eu nasci. E aí foi bem isso, eles me ligaram e falaram assim, Tana, porque a gente é amigo desde 12 anos, sabe? A gente morava na mesma rua. Aí ele falou assim, eles me ligaram e falavam, Tana, você entrou. Passei a mão no telefone e liguei pra ele. Nem deu tempo de você Não. ter o surto psicológico, Não, eu já da tava- resposta já tava da acostumada. fazenda, nada, foi direto. Foi direto. Aí eu liguei pra ele e fiz, gato, a gente entrou. Aí ele, entrou aonde, Aritana? Eu fiz no Power Couple. Aí ele falou, Aritana, eu tô numa reunião, você pode falar comigo daqui a pouco? Aí beleza, eu toda ansiosa, ligando, não pode ligar pra ninguém, você não pode falar pra ninguém. Liguei pra minha mãe, liguei pra uma outra amiga minha que na época sabia que eu entrava nos realities porque ela me ajudava com as coisas, que é assessora. Aí eu, mano, o que que eu faço, Aí deu umas 2 horas, eu falei, esse filho da puta não vai me ligar, mano? Liguei de novo, ô Paulo, fala comigo, caralho. Ele, Aritana, tá bom, mano, tô ocupado, chegando em casa eu converso com você. Aí chegou em casa, fui fazer o sempre, tomar um banho e tal, não sei o quê. Aí eu atrás dele, Paulo, fala comigo, mano, fala comigo. Ele, Aritana, você tá me tirando? Eu fiz, eu não tô te tirando. Mano, ele sentou e falou, fudeu. Eu não tenho coragem. Eu falei, agora problema é seu, porque você Porque falou pra já mim que você aceitou. entraria. Aí eu lembro porque ele virou pra mim e fez assim, presta atenção, gatinha, vai ser o terceiro reality que você vai fazer. Ele falou, não quero que você me fale nada, não quero que você faça nada. Porque aí eu fui estudar. Eu descobri que pra você ganhar é um jogo que, gente, é um jogo. Você tem que estudar, você tem que entender. Entender qual que é o conceito jogo, exatamente. porque cada reality tem sua química, né? Não, e o Power Couple é um jogo, ele é um poker. Você ganha 50 mil por mês, por semana, né? E aí você tem que apostar no seu namorado, no seu marido tem que apostar em você. E aí, tipo assim, então se ele acha que eu vou cumprir a prova, vou te dar um exemplo. Tinha uma prova que eu tinha que desistir da prova. Ele ficava como se ele, tipo assim, Ah, você não iria desistir. Era isso, por isso que estava ele apostou fácil. os 50 mil. Com Você certeza. entende? Então era um poker. Quanto mais a gente apostava, mais a gente ganhava. Que era Então um eu fui jeito de estudar ver as se provas. os casais se conheciam mesmo. Exatamente. Com tantos anos, imagina, 14 anos, Por isso que desde a os gente foi pra 14 anos de final. A idade. gente juntou, foi o que mais juntou Chegaram dinheiro. a Eu fui vice-campeões. vice-campeão, eu fui pra final. Tanto que eu ganhei, eu juntei 700 e poucos mil. A Tati Minerato juntou 200, 300 mil, eu acho que foi pra quem eu perdi. Mas aí a gente volta, né? As pessoas. Eu ouvia isso de todo mundo. Até a Ana, de novo, obrigada, Ana. Consegui tirar esse tabu de que, tipo, reality show é programa de caridade. Então, tipo, todo mundo falava pra mim: para de fazer reality, a gente adora você em reality, mas desiste porque você não vai ganhar, porque você não merece ganhar, porque seu pai tem dinheiro. Não, gente, vamos lá, quem tem dinheiro é meu pai. Agora que ele morreu, ok, pode jogar na minha cara, a herança é minha. Tá? Ah, é Mas verdade, antes, até então você eu não trabalhava, eu era. pegava ônibus. Quem realmente me conhece sabe que eu sou mulher de bater no peito e eu nunca fui sustentada pelo meu pai. Enquanto eu trabalhava com ele no Bahamas, ele pagava meu salário. A partir do momento que eu entrei no MasterChef, eu fui trabalhar por mim mesma. E aí eu sempre bati no peito e sustentei minhas coisas. Eu precisava de dinheiro, e meu pai era muito bom de vaca, quem conhece sabe que é verdade. A gente precisava de Tadinho. dinheiro, eu falava, pai, empresta 5 mil aí pra pagar aluguel, o problema é seu, você não quer mais trabalhar comigo, se vira. E ele não dava mesmo, tá, gente? Ou tipo assim, tá bom, não vou mentir. Ele era Meu filho, estrito, ele era mas era super um jeito bravo. de te preparar na vida, e Exatamente, não eu acho sempre ficar na assa dele, né? Exatamente, eu tenho certeza que 70% da mulher que eu sou hoje é exatamente ele que me criou. É horrível falar isso, mas meu pai, ele tinha a mulher Muita que ele queria na presença, mão. sim. Meu pai, eu ainda brincava e falava, gente, nem existia Sugar Daddy, meu pai já era, entendeu? Tanto que quando veio o termo, eu falava, gente, fizeram um termo porque meu pai é, entendeu? Só isso. Então, tipo, ele me criou exatamente pra não ser o tipo de mulher que ele manipulava. Tanto que ele, quando eu fiquei maior e tal, ele falava isso pra mim, ele falava, mano, eu te amo, eu te odeio, porque ele falava, nem eu te controlo. Eu falava, não, ninguém me controla, não baixo a cabeça pra ninguém.
Mas aí um jeito também, uma resposta de você ver a teu pai manipular de tal. Exatamente, todas as mulheres, em E de tudo, e a algum jeito a geração. mulher passa a ser um acessório tão Mas eu vou te falar, manipulável. tipo, eu vou apanhar, mas elas adoram. Tem muita mulher que gosta, mas aí é o que eu falo, é o direito delas. É verdade. Não é? Tem muita mulher que aceita relacionamentos, que aceitam várias coisas pra ter o luxo que elas têm. E, tipo, eu não vou julgar. É o que eu falo. Uma vez eu fui fazer um podcast, falar sobre feminismo, essas coisas. Eu não me titulo feminista, eu acho que eu sou uma mulher empoderada, aprendi isso. Porque eu ouvi de uma menina de 21 anos que eu não era feminista, porque, tipo, eu faço a sobrancelha, pinto minha unha, sou filhinha de papai e ando de carro importado. Eu ainda virei pra ela e falei: Você, meu amor, que tem 20 anos de idade, mora na casa da sua mãe e nem saiu das fraldas ainda. O que você vai falar pra uma mulher na época eu tinha quase 40 anos, eu estava fazendo 40 anos. Eu ainda virei pra ele e falei: "O que você vai falar pra uma mulher de 40 anos que tem 2 filhos, que, tipo, largou uma fortuna de uma família, Sim. entendeu? Pra correr atrás do dela", e quem conhece minha história sabe disso. Não me incomodo, lavei louça, trabalhei, ganhava muito dinheiro com truck, ganhava muito dinheiro fazendo comida, mas não é uma profissão fácil, é uma profissão que você tem hora pra começar e não tem hora pra terminar. E geralmente você tem duas opções de quando você é filho, o herdeiro, vai, você pode ficar ou fazendo, seguindo as ordens do Que papai eu não e quis. ficando fazendo tudo o que ele quer, ou Administrando as empresas, administrando as fazendo a empresas. faculdade que Mas ele com queria que eu certeza, fizesse. talvez ele queria isso, né? Você Exatamente, ser ele queria que eu fizesse administradora, você. advogar, ele queria que eu fizesse direito e trabalhasse pra ele no Bahamas a vida inteira. Não, eu vou fazer cinema e vou viajar o mundo. Como tomou a decisão de você fazer Fazer cinema cinema. nessa Foi assim, época? eu queria muito fazer gastronomia, não existia gastronomia no Brasil. Meu pai Ah, tem você já queria fazer gastronomia antes. Não tinha gastronomia no Brasil. O meu pai ainda falou: "Você quer? Eu te mando pra França pra você fazer Le Cordon Bleu". Nossa, que Só delícia. que eu cresci, então eu não quis. Porque era do dinheiro dele. Porque era uma coisa que eu ia depender do dinheiro dele. Eu terminei o colégio tarde, né, porque eu repeti várias vezes, porque até eu Por descobri que eu era do inteligência, autismo. se Não, fala minha mãe. é bem isso. Mas o problema é que hoje em dia eu descobri isso, gente, eu sou autista, eu tô fazendo as coisas pra tirar e eu tenho TEA. Só que, gente, na década de 80 ninguém Ninguém sabia o que fazia sabia. com uma É, adolescente. Tanto que eu fiz, tipo, a primeira série eu fiz 3 vezes, porque eu não conseguia alfabetizar. sim. A sexta série, eles falaram assim pra minha mãe: "Pode tirar ela do colégio, bota ela pra fazer supletivo, porque ela tem alguma coisa e ela não vai conseguir alfabetizar", tanto que eu fui uma das primeiras pessoas a realmente receber o diagnóstico de dislexia, sabe. Sim. Porque, tipo, não sabiam, né, o que fazia comigo, porque eu não conseguia estudar. E aí, tanto que a pessoa que falou pra minha mãe que eu nunca ia conseguir me formar, ele teve que me aguentar na FAAP e me ver me formar e entregar o diploma na minha mão, porque eu fui tão teimosa que eu consegui até essa na vida. Ser o cara que olhou na minha cara quando eu era Você adolescente e chama falou: "Você nunca karma. vai fazer Que nada", legal. ele vai aparecer e vai me dar o diploma na minha mão. "Tá aqui, ó, otário, quem não conseguiu fazer nada tá se formando". Porque minha mãe era psicóloga, então ela foi Ela atrás de conseguiu. conseguir desenvolver o que a gente hoje em dia consegue desenvolver com as crianças que são Quem especiais. fechou o diagnóstico foram teus pais. Entendeu? Porque não tinha muito, tanto que hoje em dia eu tô fazendo, porque as pessoas falam: "Tana, você precisa ter", porque hoje em dia tem uma facilidade, né, não pego mais fila, pago mais barato. Eu falei: "Então eu vou provar o que eu sou". E aí eu fui ele e eu como eu aprendi a cozinhar, que nem eu te falei, da minha avós, e o meu pai mexe com gado, então eu cresci no interior do estado de São Paulo. E eu cresci, tipo, comendo tatu, comendo, tipo, Que é gostoso, já suã, comi. é uma delícia. Comendo suã, comendo, tipo, arroz de tropa, tipo, no arado, sabe? Tipo, meu pai, a gente viajava com os gados, então era comida de trás do caminhão mesmo, que era o que eu gostava. E aí, quando ele me deu a opção de ir pra França, eu falei: "Mano", eu já estava namorando meu marido. Eu falei: "Vou largar meu namorado, vou largar meu país tropical, vou largar meus amigos". Meu pai sempre foi da noite. Quem me conhece sabe que eu sou da noite, eu ainda brinco e falo: "Gente, você tá me vendo na madrugada, a culpa não é minha, é do sangue dele". Eu só tô honrando o nome da família. Se às 7 horas da manhã eu tô rodando por aí, não sou eu, é o nome e É um sobrenome dele. clone. É um clone. E aí eu falava: "Mano, não quero". E aí ele falou: "Ai, você quer esperar um pouco? Tô sabendo que vai ter uma faculdade em São Carlos de Pinhal, que vai ter hotelaria, e aí vai ter 6 meses de gastronomia". Mas aí veio o pensamento que você já veio. Ele queria que eu fizesse hotelaria, por quê? Porque ele queria que eu tomasse conta do hotel. Claro. E aí eu, que teimosa, como sempre, querendo sempre contra, eu falei: "Não". E aí eu estava com uma amiga minha numa festa, ela falou: "Ah, eu vou prestar FAAP, não sei o quê", que ela ia prestar moda. Aí eu falei: "Ah, ela tem um curso de cinema". Eu falei: "Ah, vou tentar passar". Como eu estava no colégio fazendo supletivo, porque todo mundo falava pra mim que eu nunca ia conseguir me formar, eu estava fazendo o segundo ano, saí de uma festa, fui com ela, fiz a prova e entrei. E aí é muito engraçado, porque naquela época, gente, isso é 90, né?
Vocês nem sabem o que é isso, mas existiu antes dos 2000, tá? Aí, tipo, e não é antes de Cristo, vamos combinar, tá? Ai, que... É antes de 2000, antes de Cristo eu também não era nascida, eu não sou dinossauro. Aí, na época, você entrava na faculdade, eu fui a primeira pessoa da segunda lista. Não vinha, sabe, internet, essas coisas, sei lá. Você tinha que ir lá na faculdade, olhar e não sei o quê. Aí eu chego lá, pá, tá meu nome. Eu fiz. Gente, eu Passei. entrei. Eu fiz, como que eu vou fazer agora? Falei, fudeu. Aí liguei pro Fudeu, meu agora eu vou marido ter e que fiz, Paulo, estudar. vem aqui, mano, porque eu entrei. E tipo assim, Olha, não tinha câmera pra você tirar foto, pra mostrar pros outros. Aí como que você faz? Aí eu película, fui era pra a casa. parte mais Pai, difícil. entrei na faculdade. Aham, Aritana, a gente sabe que você não vai entrar. Não, pai, eu entrei na faculdade. Não, Aritana. Aí minha mãe veio e fez, você tá falando sério? Começou os dois a chorar. Eu falei, gente, é sério. Aí eu falei, mãe, eu tô no primeiro nome da primeira lista. Eu falei, normalmente uma pessoa desiste de não entrar e eu vou conseguir entrar. Aí meu pai não acreditou, foi na faculdade, não sei o quê. A hora que ele chegou na faculdade, ele falou, caralho, bicha, você entrou mesmo. Eu fiz, entrei. Nem eu acreditava que eu tinha entrado. Porque a vida inteira botaram na minha cabeça que eu nunca ia Você não iria conseguir as conseguir. coisas. E aí eu falei, agora o que que eu faço? Aí a gente deu o golpe. O meu ex-marido foi no colégio, convenceu o cara, tipo, mostrou, falou: olha, entrou na faculdade, ela não vai conseguir entrar de novo, não sei o quê. Aí eu paguei os 6 meses do terceiro colegial e não fiz terceiro colegial e entrei na FAP. E aí eu fiz a faculdade de cinema e me formei. E Interessante. junto eu fiz Pan-Americana, preto e branco e colorido, porque eu queria ser cameraman. Cameraman ainda? Eu queria, só que eu ouvi muito que, tipo, eu não poderia ser porque uma mulher não tinha capacidade de segurar uma câmera. E aí eu olhava uns caras de 1,70 m, eu tenho 1,80 m, tá? Eu falava assim, por quê? Que esse cara de 1,70 m consegue segurar uma câmera e eu, com uma mulher com 1,80 m, eu não consigo segurar uma Até câmera. agora, E a eu, área de fotografia e som é muito. é A muito. presença feminina é muito É pouca. muito pouco. Ó, me corrijam se eu estiver errado aí. Adoro a internet, porque a internet adora corrigir e meter o dedo na cara da gente. Se eu não me engano, eu acho que são 5 meninas que trabalham na televisão em São Paulo. E Com se eu não me engano, eu certeza. acho que não é só de São Paulo. Que são cameramans e são muito foda. Porque todas nós mulheres, quando a gente se decide fazer alguma coisa, a gente é muito foda no que a gente decide fazer. Minha professora de som é a Tigi. É uma das primeiras também Ó, tá vendo? sendo mulher na área de. Porque tudo que era de Aparelhagem, equipamento, de exatamente. aparelhagem, não era É feito para porque ser eles mulher. alegavam que, tipo, como que a gente vai segurar, né, a caixinha de som? Ai, desculpa. Não, o Mas o boom, por boom, claro. entendeu? Então, tipo, existe, querendo ou não, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu, um monte de mulheres, nós mulheres, estamos lutando pra, né, ter essa igualdade. Não adianta lutar, não, viu, amor? Tem que querer também, tá? Não adianta chegar na fila da balada, querer ir no banheiro e falar, eu sou mulher. Não, amor, se você quer igualdade, você vai ficar na fila junto com a gay. A gente tem que ficar, tipo, tá, amor? Porque eu fico puta quando eu tô na fila da balada, aí eu tô esperando, porque é bem, você concorda? Não queremos igualdade? Aí vem a mina. Ah, eu sou menina. Eu faço, eu também. Pra trás. Quando você entrou para o Power Couple, vocês chegaram a vice-campeão. Vice-campeão, foi muito legal, eu amei. Aí eu saí e eles me chamaram pra fazer o troca de esposa. Aí esse, mano, olha, eu juro por Deus, Mas de como que era no todos foi o troca de pior. esposa? De que tratava? Você troca. A Você vai. esposa. Literal. Só que no meu caso, a gente podia trocar Porque porque eu já era soube aberto. que você foi para uma casa Eu vegana. fui pra uma casa vegana e meu pai mexe com gado de corte. A minha especialidade é carne e massas. Gente, E eu nunca tinha ficado sem eu não comer carne na moro, minha não, vida. não vivo sem carne, assim. Amor, e não tenta. Na fazenda, eles me deram uma punição onde eu fiquei 24 horas sem carne. Eu vi eu ficar mal, sabe? E lá, a primeira vez, eu fiquei com dor de cabeça fraca. Aí o Harter falou pra mim, ele falou, Tânia, é falta de proteína porque você tá acostumada. Eu já pesei 110 quilos, eu já fui gorda umas 2, 3 vezes. Quando eu era mais novinha, eu era mais gordinha. Então a minha dieta é a base de proteína. Então, Sim. a hora que eu tiro a proteína de mim, Eu sinto que a minha refeição é incompleta. e Se não, não você tem não a sente proteína. fraco? Eu me sinto fraco, sei lá, fico com um gosto ruim na boca meio de ferro, É. meu olho fica meio assim, parece que minha pressão tá caindo. Aí eles me chamaram, só que você não sabe com que você foi trocado. Ainda eu fiquei pensando comigo, eu falei, gente, ou eu vou ser trocado com uma família muito religiosa, né? Meu pai é dono de puteira, Tua a pessoa família é não era macumbeira, religiosa nem nada entendeu? disso. Não. A minha mãe era, minha família era, meu pai acreditava em várias religiões. Eu fui criada numa família onde meu pai me deu o direito da gente poder Decidi. decidir. E ele sempre me mostrou que todas as religiões são muito legais, que a gente não tem que acreditar numa. Ai, como é que eu posso dizer? A gente tem que acreditar numa energia. Que sempre uma energia. Independente se, tipo, né, se são os meus deuses do candomblé, se é Jesus, se é Deus, né, o que é uma energia que leva ao poder. Então, tipo assim, eu não conseguia acreditar numa pessoa que, tipo assim, né, vamos dar um exemplo.
da Igreja Católica. Tipo, nós mulheres. Ai, hoje em dia já pode, tá, gente? Mas nós mulheres antigamente não podíamos usar anticoncepcional porque nós éramos feitas pra procriação. Sim. Então, tipo, como que eu vou acreditar nisso, entendeu? Gente, calma, eu não sou um animal que tô aqui, entendeu? Pra servir um homem e só fazer filho pra isso. Porque, tipo, gente, e a gente não tá falando de muito longe não, tá, gente? Só estamos falando da década de 50, tá? Nós mulheres éramos vistas como isso, até a gente, né, até eles Mas precisarem da gente a porque foram pra religião guerra. católica evangélica até a Até hoje atualidade tem tá umas contra. coisas, mas assim, graças a Deus, a evangélica eu acho que é mais. A católica a gente tá vindo, né? O Papa Sim. passado ainda quebrou uns tabus. Respeito cada um com seus direitos, como eu espero que as pessoas respeitem a minha, apesar de que a minha agora tá na moda, mas tudo bem. Então, meu pai sempre me ensinou. Então, eu sempre, né, tive que entender umas coisas que eu tenho. Então, eu comecei com a bruxaria. A minha avó, parte da minha mãe, Bruxaria? eu Que fui primeiro legal. Wicca. A minha avó, por parte da minha mãe, era espírita, então eu levava muito, né, pro centros espíritas, que também é muito legal, adoro Allan Kardec, essas A coisas. bruxaria vai toda essa parte matriarcal, né? Toda essa É, parte da feminina mesmo, de feminina, você contato com a natureza. e vem de uma coisa da bruxaria que eu amo muito, que é a cozinha, né? Sim. Nós bruxas, nós somos o Ela que? é uma alquimia, É, praticamente. É uma exatamente, por isso que nós alquimia. somos queimadas, né? A história de Joana d'Arc, de várias outras bruxas, mostram isso. Nós somos queimadas pela Inquisição porque, na época, tinha-se muito a peste negra. E a Igreja Católica, a gente não desmerecendo, tá? Minha família é católica, todo mundo sabe que eu respeito super. A Igreja Católica, na época, né? Gente, isso aí é quase antes de Cristo. A Igreja, na época, tinha a peste negra e eles vinham com a cura da reza, da fé. Que cura, tá, gente? Não acho que não. A fé pode te salvar. Mas as bruxas vinham com alquimia. Claro. Com as ervas da terra, né? Com os Conhecimento emplastos. ancestral, né? Exatamente. E isso não curava a peste negra, mas isso fazia com que as feridas fechassem. Então, por medo de perder para as bruxas, eles resolveram começar a botar a gente como se nós fôssemos, tipo, más. Tipo, olha, vocês estão vendo? Elas fazem feitiço mesmo. Você tá vendo? Ó, ela tá fechando sua ferida. Ela tá resolvendo isso. Então, a gente acabou sendo colocada como Qual é a nazistas. brincadeira que falava? Se ela é jogada na pedra, na lagoa, se ela sai é bruxa, É se bruxa, não, se não quicar, tadinha, é não é inocente. entendeu? Depois que você afogou, Hum. entendeu? Matou a mulher, você vai descobrir. E fora que, tipo, né, hoje em dia é muito legal falar essas coisas. Hoje em dia a gente já também tá entendendo muito da TPM, né? Porque até 10 anos atrás não entendiam nós mulheres como TPMs, por isso que nós, e muita rainha, muita mulher foi jogada de louca, né? Claro. Porque entender a falta do hormônio é muito complicado. Eu tô passando por isso. E graças a Deus hoje em dia a gente tá tendo bastante apoio e tal, a gente tá vendo sobre isso. E aí, então, voltando, ficava nessa de ser alguém da igreja, entendeu? Sim. Por eu ser bruxa, por eu ser Do da espírita. Umbanda, do espírita. Passou por Umbanda também. Não, hoje em dia eu sou bruxa e umbandista. Espiritismo eu deixei mais a minha avó. Hoje em dia eu sou umbanda, axé, viva meus orixás. E tem uma bruxa que, se for parar pra pensar, é tudo junto. E o bom da Umbanda é que na Umbanda a gente traz o espiritismo, a gente traz a Igreja Católica, né? O É umbandista uma a gente conjunção. mistura, é uma junção de tudo. E aí eu ficava nessa dúvida. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu tava numa casa vegana, eu achei muito legal. Porque eu falei, que legal. Porque Pelo menos não vai ser uma punição religiosa. exatamente. Porque Podia pra ser mim ia ser grave. mais difícil. Vocês, quem me conhece sabe, você já deve ter me visto. Eu sou uma pessoa que eu falo palavrão, eu falo alto, entendeu? Eu falo o que eu penso, e isso incomoda. Entendeu? A Vai pessoa... rezar 5 Pai e eu tô Nosso, 10 é Ave que hoje tá Maria, frio pela em São puta que Paulo, pariu mas que eu tô você quase falou. tirando o casaco. Eu vivo pelada, entendeu? Eu não gosto de usar roupa. Então, tipo assim, não ia dar muito certo, entendeu? Ô, mas Porque viu? Tem pessoas igualzinha a eu você. Minha mãe odeio chegava roupa. em casa, ó. Era sutiã por Mas é aqui, bem isso. por cá, era Chega um em casa, é sutiã pra um striptease. lado, tira o sapato, camisetão largo, entendeu? Calcinha e vamos viver. É. É bem isso, a gente é mãe, tá vendo? Sua mãe deve ser uma mulher muito foda. A gente tinha que criar os filhos, tinha que fazer comida, tinha que trabalhar, tinha que botar dinheiro em casa. A minha tinha falava que deixar o marido era mais moderna e odiava fazer cozinha. Eu Ela gosto. odiava. Eu ainda brinco e falo isso. Eu falo, gente, eu sou uma mulher, né, toda empoderada, toda, né, como meus amigos me brincam, sabor sapatão, porque eu não sou tal. Sabor. Mas, tipo, e ela é toda menina cocota, gente, porque ela cozinha, costura. Gente, eu sei costurar com a máquina, eu sei costurar na mão. Uau. Eu sei fazer crochê, eu sei fazer ponto cruz, eu sei fazer tricô. Isso te ensinaram na escola? Ou tuas Minha avós? mãe, minhas Tua mãe avós. e tuas avós. Tipo assim, eu fiz curso, eu desfilei durante muito tempo, eu fiz curso de etiqueta, parece que ela tá aqui sentada com a perna aberta, vocês estavam com a perna fechada. Então, eu brinco, eu falo assim, gente, eu sou menininha quando eu preciso ser, mas eu não gosto, eu prefiro ser o outro lado da história. Mas é porque não tem como, nós mulheres fomos criadas pra isso. Você entende? Eu ainda penso, gente, Nas eu sou de escolas 78. ensinavam, né? Minha mãe era da Ensinavam. escola de freira, né? Então Aprendi ela a tinha que costurar aprender a essas coisas. costurar. E você,
É muito legal, gente, que nem assim, eu sou super moderna, todo mundo sabe disso. Mas eu achei muito legal poder realmente bordar o enxoval dos meus filhos. Você entende? Ai. Todo mundo quer um enxoval embordado. Você pode entrar no shopping e bordar. E eu pude bordar. Entendeu? Eu tive a oportunidade, como eles têm 2 anos de diferença, quando eu engravidei, minha mãe falava assim pra mim, Tana, vai engravidar, engravida de uma vez. Vai se fuder, já se fode de uma vez, já cuida dos dois. Foi E aí- forte uma vez. Já vai se Que fuder mesmo, porque- gostoso que agora a gente tá tirando essa romantização É da porque não é maternidade. romântico. Né? Tem nada de romântico nisso. 2 crianças gritando da sua orelha que você dormiu 2 horas, quebrando a casa inteira. Tipo, eu me sentia naquele Marlon e eu. Sabe o filme? Sim. Gente, aquele filme ele passava na sessão da tarde, eu desligava, porque eu começava a chorar que nem uma louca. E eu ainda tinha a possibilidade, nunca quis babar, essas coisas, que eu sempre quis criar eles. Tinha uma moça que me ajudava em casa 2 vezes por semana, porque eu morava numa casa, tinha os 2 cachorros e tal. Mas eu tinha a facilidade de poder levar eles pra trabalhar comigo no escritório. Então eu brinco, não, eu falo, eu realmente pude ser mãe. Sim. E meu pai, ainda combinei com meu pai, com meu ex-marido, eu falei, ó, até a Manuela fazer 5 anos e o Igor ter 7, eu quero essa vida. Eu quero me dedicar pros meus filhos. Eu decidi ser mãe, eu quero ser mãe. Que é uma boa na época, porque os laços mais fortes são nessa São época, início. né? E, tipo, é que nem hoje em dia, gente. Hoje em dia, minha filha só liga pra mim, se o telefone apitar aqui, você pergunta se ela tá perguntando se ela me ama. Não, ela quer Pix. Ou ela quer um tênis meu, ou ela quer dormir na minha casa porque ela mora com o pai. Eu decidi isso com meu ex-marido. Quando a gente se separou, a gente se dá super bem. Vocês se separaram depois de 28 anos. Depois de 24 anos. Você Ele já me tinha traiu. que idade? Eu tinha 42 quando a gente se separou. Ele me 42. traiu. Ele te A traiu. gente. Acho que era isso. A gente terminou os realities. Isso foi depois de Power Couple. Não, teve Power Couple, aí a gente fez o Troca Troca de de Esposas. esposas. Aí eu fiz o Mestre das Sabotagens. Aí veio a pandemia, a gente se separou no começo da pandemia, tipo, um pouco antes da pandemia começar. Quando fez o Troca de Esposas, o marido que te tocou era legal? Como que foi a Ah, experiência? não. Então, voltando, desculpa que a gente se focou. Eles eram super chatos, porque eles eram super chiitas. Era toda a família. Não, eu fiquei com o marido e os 2 filhos, e a mulher foi pra minha casa. Ficar com o meu marido e meus 2 filhos. Tá. E aí ela era muito chita, que isso eu aprendi na vida. Gente, você ter uma religião, você, tipo, acreditar em alguma coisa, você ter uma ideologia, é o que a gente tava conversando. Tipo, não tente fazer eu querer ser o que você é. Eu posso acreditar, aceitar, mas eu vou continuar sendo o que eu sou. Sim. E aí, tipo, e o problema eu acho que é o fanatismo, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a me preocupar lá dentro quando eu comecei a ver coisas e que depois eu vi na televisão, mas a minha sorte é que minha filha é muito bocuda, porque é mulher sendo criada por mulher, que ela chegou a virar pra uma criança de, sei lá, de 8 anos de idade, com uma linguiça na mão e falar assim: sabia que isso aqui que sua mãe põe na geladeira é a Peppa Pig, né? A minha sorte é que minha filha virou pra ela e falou: eu adoro comer Peppa Pig. Porque a gente cresceu numa fazenda, entendendo o respeito de você matar um animal pra se alimentar. Então, Você entende? Desculpa, né? Quem me conhece, eu tenho amigos meus que são veganos, vegetarianos e sabem que eu respeito. E voltando, né, que eu falei. Quando eu entrei no programa, eu achei muito legal, porque pra mim eu achei que ia ser um desafio. Porque quando eu tava no Power Couple, que foi quando a Record, eu acho que teve a ideia, a Nádia e o de Black eram veganos, vegetarianos, não lembro. Então tudo que quando foi trocar a esposa. não, no Power Couple. Ah, tá. Era um casal. Eles eram veganos. Como eu cozinho em todos os realities, a minha piração, eu tenho amigas minhas que também são, é sempre tentar reproduzir o que eu vou fazer pra gente comer pras pessoas que são veganas. Então foi assim que eu descobri que, tipo, você vai fazer um estrogonofe, você pode botar a castanha de caju, vou te dar uma dica pra você que é vegano ou vegetariano. Pega a castanha de caju, põe na água, umas 2, 3 horas, água quente. Mano, o caju fica desse tamanho. Então ele vira com um pedacinho de carne. É mais gostoso e mais nutritivo do que a proteína de Ah. soja. E aí você compra Aí você pica cenoura, pica abobrinha, refoga num bom sufrito, num alho, numa cebola, numa manteiguinha, num azeite, numa manteiga de coco, no que você quiser usar. E aí você põe põe a castanha de caju, pode ainda laminar, cortar pedaços menores. Puxa todo mundo, joga um creme de leite de soja, um extrato de tomate, uma cúrcuma. Tá ali, você tem um estrogonofe Foi vegano. fazer corte dessa parte, vou mandar minha Eu te funcionária. passo, me chama que Me eu te passo passa a a receita. receita. A gente tem vários amigos em comuns. Depois que você começou a me seguir, eu comecei a te seguir, porque eu vi que você é fotógrafo. E eu Sim. amo foto, por sinal, gente. Se vocês não viram, vai olhar o Instagram dele, é uma delícia, credo. Pelo amor de Deus. Obrigado. E aí eu comecei a olhar, e aí eu vi que você. Aí eu comecei a ver você com o Gerson. Sim. O Gerson é o meu cabeleireiro. Sim. O Gerson que fez também teu A cabelo. Gerson é minha cabeleireira. Era maravilhoso. Eu amo a Gerson. Desfoquei, peraí. Aí a gente. Fui falar A da gente Gerson. estava falando justamente dessa adaptação. Você foi já
no Power Couple É. você já aprendeu a fazer algumas A comida, comidas então, voltei. veganas. Aí eu achei que eu ia fazer comida vegana lá. Sim. Só que não, eles só queriam me humilhar, eles só queriam me fazer passar vergonha. Porque ela falava pra mim mesmo. Ela ainda falava assim, Elas uma hora queriam impor É. sua verdade É, só a em verdade você. dela. Então ela falava assim pra mim: é, porque você é podre, porque você é um cemitério ambulante, porque você come carne e Gente, você anda com as coisas podres. E eu falava, gente, eu só como carne, bicha. Eu e todo mundo. Ah, porque seu pai mata gado e não sei o quê. Mata, gente. Meu pai mata o gato, porque, tipo, eu não sei se as pessoas sabem, mas o bife, ele não vem dentro de uma caixinha. Entendeu? Você não abre, sei lá, um buraco negro do Stranger Things e pula a caixa de carne de lá de dentro. Você tem um animal que tá dentro de um pasto, ou tá no confinamento, que vai ser sacrificado, que vai ser separado, que vai ser congelado, que vai ser embalado pra chegar na sua Sim. casa. Ou que foi o que me deixou muito triste, tipo, a filha dela saltava, fazia hipismo, uma coisa que eu também faço, fazia quando era mais nova. E aí a menina teve que parar de saltar, porque ninguém sobe num cavalo, só a borboleta. Como não, bicha? Você já viu um cavalo quando você põe ele numa arena pra qualquer lugar? Ele cresce 5 metros, ele quer mostrar o poder dele. Sim. Só que você cuida do animal, você não vai deixar um animal que puxa a sua charrete ser maltratado. Você vai dar comida, você vai cuidar, porque ele faz parte da sua família. Só que tem animais que, tipo, né? Eu ainda brinco e falo, gente, tem animais que a gente dá nome, chama de meu amor, depois põe pra fora de casa depois de 6 meses. Por que você não pode fazer isso com uma vaca, entendeu? Então, tipo, foi difícil pra mim nesse sentido. E eu tentava explicar isso pra eles no programa, do tipo, baixa, não faz isso. Vai ficar feio pra vocês. E ele, não vai, não vai, não vai. Mano, quando o programa foi pro ar, foi muito difícil. Pra mim foi muito difícil porque eu fiquei 3 dias sem comer carne, numa casa muito suja. A gravação foi durante 3 dias. 7 dias. 7. Só que 3 dias eu sou obrigada a seguir as normas da casa. Ah, E 3 dias eles são obrigados a seguir a norma da minha casa. Foi daí que a galera surtou, porque eu sou muito brava. Eu imponho muito o que eu penso. Só que eu não vou contra a ideologia de uma pessoa. Meu pai e minha mãe me deram muita educação. Então, tipo assim, amor, você é vegano? Eu vou respeitar. Você não tá me eu respeitando. acho que esse é o problema da nossa sociedade agora, é a intolerância a outra pessoa. A É identidade do achar que outro. nossa verdade é a única verdade, tanto no religioso, tanto no Em político. tudo, A em gente não tudo. consegue ter uma conversa política, por exemplo, religiosa Não, sana, nada. Gente, converse. você não consegue discutir futebol. É, Você não consegue discutir nada. nada. Hoje em dia É é uma uma coisa, intolerância tipo, tão total. chato, entendeu? Que, tipo, qualquer coisa que você fale ou que você faça, ainda mais a gente que trabalha com televisão, você tem que. Eu não, porque as pessoas já estão acostumadas mesmo, pode me julgar e foda-se. Você tem que pensar 10 vezes antes de falar um negócio, porque você fala uma coisa brincando, sabe? Você fala, bolinha, pronto. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu tava em cima de um camarote muito louco, meu amigo desceu pra pegar uma bebida pra mim. Aí eu fiz, ô viado, filho da puta, pega um negócio pra mim. Aí gritou uma gay, nossa, mas você precisa falar assim com ele. Eu falei, amor, o viado é meu, eu falo do jeito que eu quiser, caralho. Sabe? Você entende? Eu só tava muito louca, você entende? Enchendo o saco da gay, ô filho da puta, da gay, pega o negócio aí pra mim. Só que, tipo assim, é o que eu te falo, a pessoa não me conhece, ela tava Sim. lá embaixo, ela só Não tava me sabia o julgando. Ela não sabia que relacionamento era que meu tinham amigo, vocês. etc e tal. Por isso que eu falo, eu deixo as pessoas me julgarem. Só que você se prepara, amor, porque se você me julgar, eu vou atrás da sua vida e vou te julgar também, entendeu? Ô, escorpiana, ó! E aí, então, quando o programa foi pro ar, ficou muito chato isso, entendeu? Porque aí eu fiquei muito mal por conta das crianças, entendeu? Por tudo que eu vi que eles passaram, por tudo que aconteceu. Tanto que eles tiveram que mudar de cidade e tal. E aí depois eu Uau. fui fazer o Mestre das Sabotagens, que esse é mais legal, é mais light. Beijo, o Sérgio Maroni que apresenta, é no SBT com a Discovery, onde você compra sabotagens para as pessoas cozinharem. Então, a primeira eu passei, eu tive que fazer um ceviche numa mesa de acrílico, onde, tipo, só cabia a minha mão, assim, eu tive que picar e fazer tudo. E é muito legal porque o chefe não sabe quem tá tomando as sabotagens, então ele julga sem saber. E aí, a segunda, que foi onde eu fui eliminada, que eu, né, fui eliminada na semifinal, eu tive que cozinhar com uma chapinha de cabelo. Eu tive que fazer aquele Chapinha frango de de cabelo? cabelo. Eu tive que fazer um frango enrolado de cogumelos com chapinha de cabelo. Aí é demais também. Mas ainda foi muito engraçado, porque eu perdi pra uma menina que ela tava com um talher de plástico. E a hora que foi pro júri, a hora né, que é um chefe italiano, a hora que ele viu que ele me tirou, que eu tava sem fogão, e não tirou a menina porque o dela também tava cru. Só que na cabeça dele, ele falou, ai, vou ter que tirar uma ou outra, ele acabou me tirando. E aí, a hora que ele viu que eu tava sem fogão e o que eu tinha feito com uma chapinha de cabelo, ele surtou, ele falou, bicha, se eu soubesse eu tinha eliminado a menina, porque, tipo, o seu frango tava até mais cozido. Mas como ela tinha o fogo, como ela tinha várias coisas, o dela tava numa apresentação melhor. Eu tinha uma bancada de cabeleireiro com um pincel de maquiagem, uma tesoura de cabelo Meu e uma Deus, chapinha. você tinha que cozinhar com tudo isso. E eu fiz um franguinho enrolado recheado de cogumelo. E aí,
Que veio. reality interessante. É muito legal, muito, né? Da muito Discovery, legal. ele é muito legal, você chora de dar risada. Aqui no Brasil, acho que teve 2 ou 3 temporadas, que apresentou foi o Maroni. Aí terminou, como, né, voltando agora ao lado pessoal, como meu pai me ensinou na vida inteira, você quer conhecer uma pessoa, você sacode um plaquê de 100 ou você dá o poder pra ela. Pra quem é novo e não sabe, um plaquê de 100, gente, aquelas coisinhas que você vê nos clipes de funk, que é dobradinho com clips, aquilo chama plaquê de 100. Não sabia que- Não? não. É que antigamente, e era super bonito, meu pai tem vários. São uns clipes gigantes que você usava pra guardar dinheiro, porque antigamente a gente andava Ah, com dinheiro, verdade, tá. lembra? Como os clipes pequenos, só que Exatamente, é o maiores, plaquezão tá. de 100. E aí, foi exatamente o que aconteceu. Eu sempre tive muito assédio. Eu sou filha de um relacionamento aberto, então a vida inteira eu aprendi a separar, tipo, amor de sexo. Teus pais tinham Esse relacionamento relacionamento aberto. aberto. Eu cresci numa casa Uau! onde meu pai, ele falava assim pra gente, pra mim e pros meus irmãos: da cintura pra baixo, eu sou o homem mais infiel do mundo. Da cintura pra cima, eu sou o homem mais fiel do mundo. E ele Mas a realmente regra também era aplicada para tua mãe. era pra minha mãe. Era aquela coisa, gente, pensa, né? Meu pai e minha mãe, eu sou de 78, meu pai e minha mãe tinham um relacionamento aberto na década de 70. Era mais aberto pro lado dele do que da pra minha mãe, mas minha mãe também não queria, né? Nunca que ela pensaria, eu acho, que ter outro homem. É, porque geralmente, se pensamos em relacionamento aberto, É sempre pro todo homem. mundo sempre teve relacionamento Pro homem. aberto. É, Porque, o homem. no caso do meu avô, por exemplo, meu avô traía. E a sua avó sabia. A minha era mais ou menos isso. Minha mãe Exato. sabia que ela era traída. Só que o combinado entre eles era: meu pai não podia ter uma amante. Meu pai podia sair com a garota de programa que ele quisesse, com a mulher que ele Mas não ter um quisesse, mas não ter um relacionamento prolongado relacionamento com essa prolongado pessoa. fixo. Tanto que ela terminou com ele quando ela descobriu que ele tinha. E aí foi muito legal, porque ela descobriu, ela botou ele pra fora de casa, trocou a maçaneta, eu nunca vou esquecer disso, porque eu tava no meio da história, porque eu descobri meio junto. Ela achava que ele tava e eu tava vendo ele muito tempo já com essa menina, como eu era da noite, conheci um pessoal, a galera começou a me falar que ele tava aparecendo muito com a mesma pessoa. E aí, quando ela perguntou, eu afirmei. Tanto que eu ainda perguntei pro psicólogo, eu conto, ele falou, não, porque você não vai foder seu pai. Ele falou, se alguém perguntar, você abre a boca, só não mente. Sim. E aí eu contei, e foi bem isso, eu lembro, porque ela pegou tudo que era do meu pai, botou no hall, bateu no vizinho, fez, Leon, eu tô botando o Oscar pra fora de casa, vou deixar as coisas dele aqui, ele vai gritar, eu vou trancar a maçaneta. E depois dessa, nunca mais meu pai voltou pra casa. Só que meu pai e minha mãe nunca se separaram no papel, e ele sempre ia comer todo domingo na casa da minha mãe. Era muito louco. Eu falava, gente, meu pai e minha mãe são mantiveram separados, eles um brigam bom um dia a vida inteira. relacionamento, assim. É. Tanto que depois que minha mãe morreu, meu pai ficou doente. 1 ano depois ele ficou doente, 2 anos depois ele morreu. E ele falava que ele não ia conseguir viver sem minha mãe. E tipo assim, ele namorou várias pessoas, ficou com várias pessoas, mas ele nunca teve alguém como minha mãe na vida dele. Ele sempre falou isso pra mim. Ele falou, nunca vou amar uma pessoa como eu amei sua mãe. Ele falou, entenda, uma coisa é sexo, uma coisa é karma, outra coisa é necessidade. Que outra coisa é tua companheira Outra de coisa vida, né? é carinho. Ele falava, mano, a hora que eu tô puto, a hora que eu tô triste, a hora que eu não tenho como pagar minhas contas, minha parceira é sua mãe. É no colo dela que eu sento, é no colo dela que eu choro, é ela que cuida vocês, é ela que todo dia põe minha comida, é ela que todo dia lava minha roupa. Você entende? Meu pai tinha essa ambiguidade dele ser, né, o poder do homem que ele era, do dono do maior puteiro da América Latina. Mas ele tinha essa coisa de, tipo, sabe, saber entender e defender o lado da minha mãe também com essas coisas. E aí foi bem isso. Sempre tive muito assédio. Eu e ele, a gente tentou várias vezes ter um relacionamento aberto. Ele tinha ciúmes. Você eu falar pegava com teu marido. com meu ex-marido. Por isso eu tava na dúvida, né? Porque você terminou o relacionamento justamente por infidelidade. Exatamente, Algo... porque eu queria abrir, ele não conseguia. Quando a gente namorou a primeira vez, a gente era aberto. E aí ele era o mesmo esquema, ele não podia sair sempre com a mesma pessoa, e ele começou a sair sempre com uma mulher, né? A gente conhece mulher que sempre quer competir, ele começou a sair sempre com uma amiga minha, tanto que foi muito louco. Amiga sua? Amiga minha, tanto que quando eu descobri, eu virei pra ela e falei, agora vocês dois ficam juntos. Falei, pode ficar que eu arrumo outro pra mim. Eles não ficaram, acho que 2 meses juntos, eu namorei, tipo, quase 4 anos o meu outro amigo. Escorpião sempre dá uma Não sou vingança eu que tô melhor perdendo. feita. Aí, eu sempre tive muito assédio, e aí, no começo, tipo assim, eu não gosto de pegar menina, tá, gente? Eu ainda brinco e falo que eu sou pã, tá? Eu pego menina se ela vem acompanhada do namorado. Aí não tem problema. Tem que ser, vendo o brinquedo junto, ok, mas tem que vir com o namorado. Mulher sozinha eu não gosto muito de pegar, não. Beijo, tipo, uma amiga minha, beijo bar, mas é porque ela tem o marido. Sim, a gente iria falar, você se considerou, você Pã. assumiu Eu sou pansexual? pansexual porque eu gosto de pessoas. Você Sim. entende? É bem isso. Tipo, eu não posso falar assim, quem me conhece sabe disso. Ai, eu já transei com menina. Não é uma coisa que eu gosto. Eu acho que falta. Socinhas. Entendeu? Quando vem com namorado, ok, entendeu? Mas eu prefiro homem. Eu real gosto mais de homem.
Mas eu também não tenho nada contra, tipo, trans, entendeu? Você entende? Eu gosto do brinquedo. Vamos deixar bem claro assim. O brinquedo, o ato falho, Você já teve é ele. experiência com trans? Então, já beijei trans menino. Transar com trans mulher, não. Fica a dica. Tô louca atrás de uma. Ó, Hashtag fica a biché. dica. E aí, na primeira vez, sobre isso, ele terminou porque eu pegava homem e ele ficava bravo. Pegava gay. Eu tinha uns amigos meus gays que eu pegava, ele não se Você pegava incomodava. gay? Eu adoro pegar gay, gente. Eu descobri que, tipo, depois a gente conversa. Mas por quê? O que a gente tem de Porque eu acho que diferente? vocês têm mais pegada que hétero. Verdade, concordo. Não conta pra sociedade. Deixa quieto, deixa abaixo. Aí pensei alto, vai dar uma encrenca isso, mas tá bom. O pior é que vocês respondem, que vocês sabem que a gente é homem pegando homem, pra quem moleque gosta de pegada, é muito melhor. Ainda mais quando é dois homens e você no meio. Nossa senhora, credo que delícia, vocês não imaginam. Aí ele morria de ciúmes, e aí eu pegava a menina pra pegar com ele, ele também tinha ciúmes. Tanto que eu ainda brincava com ele, ainda brinca, falou, gato, Ué? ele tem ciúmes da minha pegada. Tá, de compartilhar tua pegada com outra Entendeu? Eu pessoa. acho que era isso. Quando a gente voltou, a gente tentou de novo. E aí não conseguia, as crianças, eu engravidei, eu comecei a namorar com ele com 20, com 26, a gente casou com 27, eu engravidei. Então, ele falou, não quero mais. A gente ia em casa de swing, fazer essas coisas, ele, não quero mais, não quero mais, não quero mais, a gente fechou. E aí mantivemos um relacionamento fechado. E eu toda hora falava pra ele, eu falava, mano, não me trai. Quantos anos vocês tiveram um relacionamento aberto? A primeira vez 1 ano e meio, a segunda vez quase 3 anos. Tá. É bom falar isso porque a gente sempre fala de que é um comum acordo e não quer dizer que Não, que não você é não pode aberto. voltar pra Não trás, pode por voltar atrás. exemplo. E é o que uma coisa, eu tinha um programa de sexo que eu tinha com uma amiga minha sexóloga, que é muito legal, que isso eu aprendi muito com vocês gays. Gente, presta atenção, o relacionamento não é aberto, ele é acordado. Sim, O exato. que é acordado não sai errado. Entendeu? Então a discussão era o que eu falo, é o que eu jogo na cara do meu ex-marido, ele sabe disso. Ele me perdeu por quê? Por uma tara sexual. Porque se ele tivesse sido homem e virado pra mim e ter falado, gata, eu tô com vontade de transar com uma menina que eu tô falando com ela pela internet. Eu sou escorpiana, gente. Eu ainda brinco e falo assim, eu não sou ciumenta, eu sou possessiva. Porque o que é meu, amor. Eu não tenho ciúmes, pode ir. Porque eu sei que você volta. Então seria mais ou menos isso, entendeu? Você quer ir lá, vai transar com a menina. Entendeu? Eu sei que você volta. E se você não voltar, Problema porque seu, acabou. claro. Entendeu, gente? Vamos. Sai dessa geração que é a minha do conto de fada da Disney. Não existe um príncipe encantado e nada é pra sempre. Tudo é muito bom enquanto dure. Pode ser que dure 20 anos, pode ser que dure 50 anos, pode ser que dure 2 meses, mas é aquilo que a gente tem que aproveitar. E aí ficava nessa, entendeu? Então, tipo assim. E ele fala isso, porque ele sabe disso. Se ele tivesse ido lá, o que foi que aconteceu? Eu descobri a traição. Não eram uma só, eram várias. Ele falava que era só pela internet, que ele chegou a sair com uma só mesmo. Se ele tivesse me falado, eu ia fazer Não a tiveram mesma problema, claro. coisa. Porque, porra, pensa, gente, eu já tava Direitos iguais. E é o que eu iguais, aprendi com né? eles. O que é acordado não sai caro. Tipo, ó, hoje a gente vai sair, hoje a gente vai sair, vamos pegar um boy. Meus amigos gays fazem isso. Não, hoje a gente não vai sair, não vai pegar o boy. Eu tenho muito amigo meu que são os acordos. A gente só pega se a gente pega junto. Ou, se você quiser pegar, você me mostra o cara antes. Ah, Sabe? Porque funciona, gente. Quando você tem uma autoconfiança em você e no seu parceiro, funciona. e cria uma complexidade maravilhosa. Porque Maravilhosa. você já não E faz você vai as embora, às coisas vezes, por dormir trás. feliz, entendeu? Você fala, caralho, eu já vi de amigo meus, ou eu com os meus, não sei o quê, tipo, eu vou ali sair com o boy. Vai, bebê, eu tô indo pra casa, porque eu sei que quando eu acordar de manhã pra tomar café da manhã, você vai estar lá. Como foi ou seja, quando você terminou um relacionamento tão longo, de você se reinventar? Então, foi muito difícil pra mim, por isso que eu falo hoje em dia, porque pensa, ele era tudo pra mim. Era a pessoa que eu conhecia desde os 14 anos. Sim. Era a pessoa que tomava conta do meu dinheiro, era a pessoa que tomava conta que eu não trabalhava com meu pai, ele trabalhava. Então, tipo, eu ainda brincava e falava assim, era ele que administrava e tomava conta da minha parte da herança pra quando eles morressem eu ter direito a ter o que é meu. Hoje em dia é meu. Entendeu? Então, tipo assim, caiu meu chão. Entendeu? Ainda mais que pensa, eu era uma mulher que sempre falava pra ele, não me trai, eu te dou tudo que você quer. E eu ainda cheguei a falar pra ele, mano, vamos cada um pra um lado? Eu falava, vai transar com uma mina, eu vou transar com outras pessoas, entendeu? Pra gente, sabe? Porque eu sentia que o relacionamento tava estranho. Sim. Só que eu não entendi o quê? Porque como eu falava com ele, ele mentia pra mim, eu não entendi o que tava acontecendo. Você entende? Então pra mim foi muito difícil. E eu ainda fiz o quê? Eu não me arrependo, mas eu me humilhei.
Porque eu cheguei a 2 vezes, ia até a casa onde ele tava morando e falava, mano, volta comigo. A gente tem uma família linda, sabe? Por quê? Eu vou te falar que, tipo, não porque eu quis, porque a sociedade me obrigou a fazer isso. A minha mãe, Que minhas idade tinha teus tias. filhos quando vocês se separaram? Ah, ele tinha uns 10 anos. 10 anos os Uns meninos? 10, 12. A Manuela devia ter uns 10, uns Tá. 12 já. Ainda estão entrando na adolescência, né? Mas eu nunca escondi deles, porque quando eles me pegaram, quando eu descobri, eu arrebentei o telefone na parede, o Paulo tava no banho, eu arrebentei o Paulo. A hora que eles descobriram, eu falei, seu pai me traiu. Eu fiz, os dois pro quarto, sabe? Mas é porque eu sou sempre uma pessoa muito sincera, eu pago Sim. por isso na vida. E aí eu fui atrás e eu falava, mano, volta comigo. Porque minha mãe falava isso pra mim, eu ouvi da minha mãe. É horrível isso, mas eu ouvi da minha mãe, tipo, ah, prazer, bem-vindo ao mundo das mulheres. Toda mulher vem ao mundo pra ser traída. Eu não, mãe. Eu não, porque se ele quisesse, ele podia ter me falado. Ele tinha a liberdade, você desde o começo tinha dado essa Mas eu liberdade. respeito, entendeu? É a geração dela, é a vida dela, é a coisa dela. Então eu tentei voltar, ele não quis. Eu, como uma boa escorpiana, juntei todos os meus cacos, bati lá pela última vez, olhei bem na cara dele e falei, presta atenção, se eu bater essa porta, você nunca mais vai me ter de volta. Ainda virei pra ele e falei, mano, você é a pessoa que mais me conhece na vida. Eu falei, mano, você me conhece mais que meu pai e minha mãe. Porque ele me conhecia desde os 14 anos de idade. E aí ele não quis voltar. Eu juntei todos os meus cacos, quase perdi tudo. Ele me devolveu na casa, porque eu já te falei pra vocês. Nunca quis o dinheiro da minha mãe, do meu pai, nada disso. Era sempre a gente que se sustentava. O dinheiro era sempre contado. Eu aprendi com meu pai que eu não sou faraó. Desde que você tenha seu carro, suas contas pagas, eu tenho que gastar meu dinheiro. E o meu dinheiro não vai embora comigo no caixão. Ele foi a prova disso. Ele morreu cedo, né? Sem poder aproveitar, porque ele sempre quis trabalhar muito. Meu pai era muito workaholic. E ele falava que quando ele fizesse 80 anos, ele ia parar de trabalhar e viver a vida. E morreu com 74. Uau. Então agora eu brinco e falo que eu vou viver a vida por ele com o dinheiro dele. Obrigado, advogados, resolvam isso. E aí, então, tipo, eu voltei pra trás. Aí decidi que a gente não ia mais voltar. Na pandemia, foi logo no começo. Eu tava morando na casa dos meus pais. Eu precisava de dinheiro pra pagar as dívidas. Abri o OnlyFans. Foi aí que eu comecei com a rede social, com conteúdo adulto. Nunca tive vergonha disso. Os amigos do meu pai, o Shiroma, né? O pessoal da noite estavam vindo com o OnlyFans pro Brasil. Tava entrando, Isso eles foi que falaram, ano? então, 2020? 2019, 2019, antes da pandemia. antes da pandemia. Aí, bem quando tava começando, acho que foi o carnaval de 2019, não foi o carnaval de 2020 que a gente começou a sentir Carnaval aqui. 2020. Então é isso, desculpa, errei. Porque eu me casei em março e foi... Antes, eu casei sábado e segunda-feira fecharam todos os cartórios e já foi o não, lockdown. então, mas foi antes, porque eu peguei o carnaval. O carnaval ainda a gente tava liberado. Tá, Eu sou péssimo, tava. pra vocês entenderem, gente, procura aí, mais ou menos isso, foi 2019, 2020. Aí eu trabalhava com cozinha, então a cozinha não parou, a gente tinha autorização pra trabalhar. O Paulo eu tava com o OnlyFans e a cozinha, porque ele me deixou na casa da minha mãe com 7 mil reais de dívida. Fui pra casa da minha mãe, por mais que minha mãe pagava as contas, eu não aprendi a vida inteira Como a você não... preparou teus filhos para consequências do OnlyFans? Porque claramente Eu ia chegar... sentei com os dois. Agora eu vou ser bem hipócrita, eu já falei isso várias vezes e eu não tenho vergonha disso. O Igor tinha 15, mano, ela tinha 13. Sentei os dois no sofá e fiz assim, presta atenção. Sabe quanto custa o tênis que tá no seu pé? Sabe quanto custa o Danone que tá na geladeira? Eu tenho 2 opções. Ou eu vendo meu corpo na internet, e eles sabem disso, eu nunca cheguei a fazer programas, tá? Mas as minhas fotos são nuas, fazia vídeo sensual, tudo isso. Nunca cheguei a fazer programa. Eu ainda falo, eu sou burra, dou de graça. Não, porque eu gosto. Entendeu? Dou porque eu gosto. Porque eu sou burra, porque eu devia cobrar pra dar também. Mas não. Eu só cobro pra ver foto. E aí, o que você acha que um moleque de 16 anos que quer um PlayStation de 5 mil reais responde pra você? Passa, minha filha, conta que eu tenha meu jogo. Com certeza. E não vai ter vergonha, você entende? Porque a vida inteira eles cresceram sabendo da mulher que eu sou. E, tipo, eu não tenho vergonha. Foi o que eu já te falei, vergonha pra mim é roubar e não poder carregar. Agora, vergonha pra mim, desculpa, meu pai odeia quando eu falava isso, é eu voltar pra trás e pedir dinheiro pra ele. Eu vender o meu corpo, não. O meu pai, gente, isso já deu confusão uma vez, primeira vez que eu falei isso. O meu pai me ensinou que existem 3 tipos de mulheres na vida: a amada, a usada e a paga. Amada? Usada, Usada. sabe? Usada. Sim, E claro. paga. Ele virou pra mim e falou assim: eu prefiro que você seja a amada e a paga, nunca a usada. Entendeu? Não seja um objeto. Se você for ser um objeto pra bem, ponha um valor, porque filha minha tem valor.
Você entende? Então, o que eu fiz? Eu pus um valor em mim. A sociedade não quer a filha do Oscar Maroni pelada numa revista? As filhas não querem ver como eu sou? Entendeu? Porque é bem isso, eu sou quase uma mulher de 50 anos. Entendeu? Só que eu sempre malhei, eu sempre me cuidei. Então, era uma curiosidade de todo mundo ver a Alitana pelada. Então, eu ganhei muito dinheiro no OnlyFans e sustentei muito meus filhos com isso. Só que eu gosto de dinheiro. Então, o OnlyFans era uma coisa que eu fotografava 2 vezes no mês e ganhava, tipo, 30, 40 mil reais por mês. Hoje em dia, não faço mais desse jeito, coloco as fotos por ego mesmo porque eu gosto tal, nem divulgo mais as coisas. Só que eu continuei trabalhando com a cozinha. Uma amiga minha me chamou pra gente ficar as duas na cozinha, cozinhando pra ela. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, já falei pra vocês, tô testando TEA, tudo isso, então eu não conseguia educar os meus 2 filhos dentro de casa. Eram 2 computadores, os 2 tendo que estudar, eu tendo que trabalhar, eu não conseguia. Minha mãe foi pro interior, me deixou na casa dela com eles. E liguei pro pai dele, que tava passando. O pai dele tava morando na casa de um amigo meu, num quartinho de trás, sem trabalhar, sem nada. Eu virei pra ele e falei, vai, vira homem. Falei, a gente se separou, entendeu? Eu não quero mais nada com você, você não quer mais nada comigo, só que seus 2 filhos passam o dia inteiro sozinhos aqui na cobertura. Você vai vir pra cá pra estudar com eles, ensinar eles, porque o Paulo sempre foi muito bom aluno. Nessa brincadeira, 2 meses trancado dentro de casa, né? Os 2 escorpianos, deu merda. Aí a gente tava um dia vendo um filme, os 2 loucos de tesão, a gente se atacou. A gente voltou. Isso foi uma coisa que foi me fazendo muito mal por Com tu dentro. ex-marido, você Voltei, teve uma época de voltar. Voltei, a gente voltou 6 meses. Quando as coisas voltaram ao normal, eu voltei a sair de novo, porque eu sempre gostei de sair. Só que ele não confiava mais em mim. Porque ele aprontou. Você entende? Em certa maneira, você tinha, como se chama, o direito de fazer a mesma coisa com ele. Não, entendeu? Ele achava disso. Eu falava, Sim. mano, eu não vou fazer, eu só quero sair. Eu falava, mano, eu ainda brincava com ele, eu falava, mano, eu preciso ver minhas gays, eu preciso sair, eu preciso extravasar e não sei o quê. Ele ainda brincava comigo, falava, cala a boca, Aritana, porque gay também tem, entendeu? Eu falava, É, verdade. E ele sempre soube que eu gostava de pegar. Aí, tipo, a gente tava numa festa, ele ficou bêbado, nada justifica, ele foi muito estúpido comigo. Com os meus filhos na festa, eu tava com meus amigos e tal. Foi uma situação que eu ainda virei pra ele e falei, sai, mano, acabou. Daqui pra frente não existe mais a gente. Ainda voltei pra casa, ele achou que era brincadeira, eu fiz, não, é sério. Eu falei, mano, sociedade que se foda, meus filhos que se fodam, minha mãe e meu pai que se fodam. Falei, mano, não vou conseguir viver com isso. Falei, mano, você agora é uma pessoa insegura, que tudo que eu faço você acha que eu vou devolver o que você faz. Eu ainda, quem me conhece sabe disso, eu falo, mano, eu sou homem suficiente, entendeu? Eu sou mulher com H. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu assumiria. Tanto que foi bem isso, eu terminei, ele morria de ciúme de um amigo meu. Eu terminei, a primeira pessoa, beijei uns caras, tá? Mas a primeira pessoa que eu fiz questão de pegar, assim, foi ele. Ainda virei pra ele e falei, tá vendo? Falei, eu nunca tinha pego. Agora eu vou Agora pegar. eu peguei. Não, eu peguei. Falei, entendeu? Agora eu peguei. Eu falei, agora você pode se virar aí o quanto você quiser, porque eu peguei a gay mesmo, entendeu? Agora eu falei, o problema é seu. Agora você engole isso aí, porque eu tô vindo te falar que agora eu peguei a gay. Eu falei, agora se quer raiva da gay, você vai ter com força. Entendeu? E aí a gente terminou. Foi cada um pro lado, mentira. Eu fiquei ainda 1 ano morando com ele, dentro do apartamento. Porque minha mãe tinha falecido, eu sabia que havia uma parte da herança. Então eu Você virei estava pra ele, aguardando para poder se independizar. pra mim não precisar, entendeu? Trabalhar em 5, 6 mil empregos, porque eu ia tirar ele de casa. Ele tava comigo na casa da minha mãe. E ele Eu estava nunca- ajudando também nas contas. Tava ajudando nos estudos, que as contas eu que pagava. Mas eu não queria ficar morando na minha mãe, você entende? Quem casa quer casa. Sim. Como que eu vou, sabe? Não quero morar com a minha mãe. Amo minha mãe, mas, gente, minha mãe com as coisas dela, com as kiki dela, eu sou da noite, da balada. Minha mãe nunca se incomodou, tal. O apartamento era gigante, mas não queria. Aí virei pra ele e fiz: ó, a gente vai ficar aqui durante 1 ano, a gente continua separando as contas, eu te dou 1 ano pra você se organizar, que é o tempo de sair a minha herança. E ainda foi muito engraçado, porque a gente era uma época da pandemia, né? Eu trabalhava com evento, essas coisas, então não tinha de onde tirar muito dinheiro, era mais um OnlyFans mesmo. Então, tipo, a gente morava num apartamento super pequeno. Super pequeno. Tava falando com o bebê esses dias. E ainda era assim, dormia ele na sala, com um Rottweiler e um vira-lata. Eu na cama com a gay, porque eu botava a gay pra dormir comigo. Porque eu falava, gente, alguém tem que dormir comigo, porque ele vai tentar me atacar de madrugada e eu não quero. Nossa, sério? E aí dormia um filho meu em Ah, cada mas quarto. também porque você tinha atenção em ele. Não, mas é porque, tipo, eu tinha medo de ficar muito louca. E aí, tipo, E não é o terminar cérebro transando. que pensa, é É. o sexo. E aí, tipo, como pra mim já era uma coisa
que eu via, né, na época. Paulo, desculpa, me corrija se eu estiver errado. Desculpa, Anne, que é a namorada dele. Mas o que eu via na época era que, tipo assim, pra mim, era sexo. Pra ele, era uma chance de talvez ele voltar comigo. Entendi. E aí, E dava confusão. dava. E aí era bem isso, entendeu? Foi o que eu te falei. Eu sou homem com H, bicha. Eu assumo. Eu só quero sentar, bebê. Você não vai voltar comigo. Tanto que o dia que eu decidi que eu nunca mais ia transar com ele, que eu vi que estava fazendo mal, os meninos não acreditavam. Eles falavam, Tana, é real isso? Eu falava, é. Tanto que meu amigo chegava em casa toda quinta-feira, dia de semana as crianças me ajudavam. Quinta-feira ele chegava em casa e ele ficava de quinta a domingo dormindo comigo na cama. Tanto que aí quando a gente saiu desse apartamento, esse meu amigo que foi morar comigo, tanto que a gente já mora junto há uns 3 anos. Aí morava eu, ele e meus 2 filhos. As crianças começaram a me dar muito trabalho. Criança não, né, gente? É 21, com 18, mas complexo. pra Todo mãe é mundo foi uma criança criança. complexa. Eles me estressaram, mandei morar com o pai. Eu falei, porque eu posso virar pai? Falei, por que sua mãe pode ser? E você sabe que eu sou super julgada por isso, tá? Porque as pessoas falam, nossa, você abandonou seu filho. Eles tinham que idade? Agora, o ano passado. A bicha tá com Ah, mas 16 você não, anos. tá bem adultos, né? Não, pelo amor de Deus, eu pago pensão pro meu ex-marido. Eles moram num apartamento que é da minha família. A única diferença é que eu não quero me preocupar se o lanche do colégio tá feito, se o almoço tá organizado. Porque não pode ser se ela o voltou turno pra do pai casa. também Exatamente, de se vira- virar. Entendeu? Então eu me dei o direito de falar, mano, eu quero viver. Eu ainda brinco e falo, gente, minha vida inteira eu vivi pra vocês, minha vida inteira eu vivi pro trabalho, minha vida inteira eu vivi pra tudo. Agora que meu pai morreu, e eu, graças a Deus, eu tô organizando as coisas de herança e tal, não sei o que, eu falo, gente, eu só quero viver. Vocês podem morar um pouco com seu pai? Pra mim não ter que me preocupar de 6 horas da manhã acordar pra ver se tem Danone, presunto e queijo, se a Sim. Manuela foi pro colégio. Porque querendo ou não, por mais que ela é uma adolescente, quem tem filho nessa idade sabe que, meu, num dia desse de inverno assim, ó, precisa acordar a criança pra ir pro colégio, é 3 chutes, 5 gritos, já desenvolve azia, tem que verdade. trazer o Inzelme, a cabeça já começa a bombar, entendeu? Pô, vai viver um pouco, Chinelaço vai aqui, ser chinelaço pai, lá. Não é? sabe? Vai um pouco atrás do seu pai. Então ela tá morando com o pai dela, tanto que é muito engraçado. Minha filha é sapatão. Aí ela ainda brinca, ela fala assim pra mim, não, porque eu vou fazer 18 anos, aí eu vou morar sozinha, eu e minhas amigas. Eu falo isso. Vá. Vai, importante Vai. acreditar, bebê, vai lá. Ela ainda fala assim, não, porque você vai me ajudar. Meu menino faz faculdade no interior. Ela, não, porque você ajuda o Igor lá na faculdade, então você vai ter que me ajudar também. Eu falo, te ajudo, amor. Eu falo, não sei aonde que você acha que você vai alugar um apartamento com o dinheiro que eu pago o aluguel da casa do seu irmão no interior. Mas vamos que vamos. Eu ainda tava falando com uma amiga minha ontem, ela falou, Tana, você não tem medo de largar ela? Eu ainda brinquei com ela, porque essa minha amiga a gente se conhece faz muito tempo, os nossos filhos cresceram juntos, né? Beijo, Carol. Ela tem que idade agora? 17, vai fazer 18 Não, daqui. sair Não, a vai minha fazer casamento 18. 18. Bebê, só passar a noite inteira aí com um bando de mulher, um bando de buraco até 6 horas da manhã bebendo, tem idade, né? Agora pra morar sozinha, coitada da criança. Ah, me poupa, né? Então eu falei pra ela, a gente vai mudar, eu e o bebê. Nos americanos, 18 anos, meu filho, vai já- lá, tchau. tua vida, já acabou minha Vai deixar ela responsabilidade. É bem isso. Agora eu ainda tava falando com ela, eu vou mudar de apartamento. Tô vendo de ir pra uns apartamentos que era do meu pai. Parar de pagar aluguel. Aí. Você tá vendo, gente? Eu pago aluguel. Tô vendo de parar de pagar de aluguel agora. Aí eu ainda falei pra ela, ela falou, mas o apartamento do vovô é grande, não sei o quê. Ela falou pra você ir pro bebê. Aí eu falei, mas princesa, se acontece alguma coisa com você, eu enfio você aonde? Ela, não, mas não vai acontecer nada comigo. Eu olhei pra cara dela, ela falou, é, né? Eu fiz, é, né, bebê? Eu falei, então deixa eu ficar com um apartamento de 3 quartos, que se der alguma merda, eu não tenho que enfiar você na sala. Claro, claro, tenho certeza. Aritana, eu te agradeço. A gente passou mais, ó, bastante. Gente, tem que falar, Aritana, cala a boca. Esse é o meu presente pra você, tem que ter Gente, leque. lógico que eu vou falar que eu cheguei aqui, quem me conhece sabe que eu sou a rainha do bater leque. É, tá vendo o leque aqui, ó. Eu danço com o leque, você já viu? Não, Pera que eu eu danço tenho pra que você. ver. Pera aí, eu vou empurrar aqui que eu tenho medo que eu sou estrambalhado. Aí o microfone é pro chão. Ah, esse é bem duro. É novo, é. Nossa, que legal. Dá pra ver? Minha sabatina, olha aquela. É que ele tá duro e eu não consigo. Ela tá duro, é. Ó. Uau! O que não faz essa menina, né? Amor, a gente é tribal, dá-lhe beijão magro. Passa para tuas redes sociais pra gente Ai, que ainda passa. não siga você. Gente, pra quem não me segue, em todas as redes sociais é Aritana Maroni. No Instagram é Aritana Maroni Oficial, mas todas as outras redes sociais é Aritana Maroni. No OnlyFans, no Privacy também é Aritana Maroni. Vai lá, entendeu? Vai lá e confere. Então, galera, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Um beijo.